baseado no livro Iniciação, Humana e Solar. A Transmissão dos Segredos, capítulo 16. As páginas 163 a 176 serão estudadas. Sugere-se que este comentário seja lido com o livro IHS à mão, por uma questão de continuidade. À medida que a análise do texto é realizada, muitos parágrafos são divididos, e a apresentação compacta no livro, por si só, transmitirá o significado geral do parágrafo. Chegamos agora à consideração dos segredos confiados ao iniciado na cerimônia de iniciação. Comentário. Um segredo é o conhecimento, no sentido mais amplo, que não está ao alcance de todos. Há muita discussão hoje sobre a indesejabilidade de atitudes e práticas secretas, mas deve ser entendido que todo sistema de iniciação é baseado, em grande medida, no sigilo. Os segredos são mantidos sob a custódia da hierarquia, não para que aqueles que não têm conhecimento deles possam ser privados do poder, mas precisamente para que tais indivíduos não possam ser prejudicados. Todo segredo retido no santuário interno da hierarquia está disponível para qualquer pessoa que possa cumprir os requisitos que o tornam digno de receber o segredo. Da mesma forma, é importante que a fortaleza interior não seja comprometida por intrusões discordantes, pois muito depende do seu poder e integridade. Voltando ao texto. É evidente, é claro, que apenas o fato do segredo e uma indicação do assunto a que se refere podem ser abordados, e mesmo isso não seria mencionado se não fosse o conhecimento das linhas gerais do segredo. O assunto pode inspirar o requerente a iniciar um estudo mais cuidadoso de tal assunto e a equipar mais diligentemente seu corpo mental com informações. Comentário. BK, é claro, não pode revelar a substância de quaisquer segredos verdadeiros aos quais ele possa se referir indiretamente durante o curso desta instrução. No entanto, ele acredita que algum conhecimento da existência de tais segredos pode ser uma inspiração para aqueles que estão expostos a esse conhecimento. Lembramos que esta informação é partilhada principalmente com aqueles que são requerentes à iniciação. Muitos que não são candidatos poderão ler as palavras, mas apenas o verdadeiro candidato sentirá o significado e as possibilidades mais profundos. Voltando ao texto. Desse modo, quando no devido tempo ele estiver diante do iniciador, ele não perderá tempo em utilizar o segredo adquirido. Comentário. O que estamos aprendendo agora não é meramente teórico. O conhecimento agora transmitido será imediatamente útil uma vez que certos segredos de iniciação nos tenham sido transmitidos. Aprendemos agora, não porque o que aprendemos seja bom saber, mas porque as nossas aprendizagens actuais irão acelerar o nosso progresso no caminho do serviço nos próximos dias. Voltando ao texto. O sétimo segredo. Após a administração do juramento que obriga o iniciado a um segredo inviolável, o recém-iniciado avança sozinho para mais perto do hierofante. Comentário. Primeiro deve vir o juramento que compromete o iniciado a um segredo inviolável. Somente quando a transmissão do segredo ou dos segredos for assim guardada a transmissão poderá realmente ocorrer. Devemos refletir sobre a palavra inviolável. Sugere uma atitude intransigente em relação ao que foi transmitido na câmara de iniciação. Voltando ao texto. Ele então coloca a mão na extremidade inferior do cetro de iniciação que é mantido no centro pelo hierofante. Comentário. Ao fazê-lo, o iniciado indica sua posição relativa àqueles que cuidam da transmissão do segredo. O iniciado é desinformado e receptivo. Notamos o ponto em que o hierofante segura o cetro, no centro. Isso permite que o iniciado agarre a extremidade inferior do bastão e os três toquem o diamante brilhante no topo do bastão. A seguinte seção do texto pode nos lembrar do papel dos três que estão ao redor do trono do cargo. Voltando ao texto. Através da expressão de certas palavras e frases, que são dos segredos da iniciação e que variam com cada iniciação, a força elétrica ser empregada desce sobre o cetro, passando pelo coração e pela mão do iniciador até os três que estão em relação triangular com o trono do cargo. Eles o recebem por sua vez e o fazem circular por ato de vontade em seus corações, passando assim aos patrocinadores. Eles novamente, por um ato de vontade, preparam-se para transmiti-lo àquele centro do corpo do iniciado que, de acordo com a iniciação, receberá estimulação. Depois segue-se um interessante interlúdio, onde as vontades unidas da hierarquia se fundem para transmitir aquela força que o cetro colocou em circulação. O hierofante pronuncia a palavra, e a força literalmente lançada nos corpos e centros do iniciado, passando pelos centros do plano mental, passando pelos centros astrais, até os centros dos níveis etéricos, que finalmente a absorvem. IHS 133. Os três que estão ao redor do trono do cargo então colocam suas mãos sobre o diamante brilhante que encima o cetro. Comentário.
Os participantes na cerimônia de iniciação são, na verdade, personalidades. Todos parecem ter corpos e esses corpos têm mãos. Não há nada de inteiramente abstrato neste arranjo. Sanat Kumara e os Budas da atividade não são, neste contexto, abstrações desencarnadas. Talvez seja uma surpresa que qualquer pessoa possa tocar no diamante brilhante que encima o cetro. A disposição dos três, o iniciador e o iniciado, sugere a tríade espiritual, a alma e a personalidade. A tríade pairando acima, a alma no centro e a personalidade abaixo. De outra perspectiva, o iniciador é o ponto central do triângulo. O iniciado também é o ponto dentro de um triângulo. Existe um ponto em comum entre o iniciador e o iniciado. Ambos estão no centro de um triângulo. Voltando ao texto. E quando essas 5 personalidades estão assim ligadas pela energia circulante do cetro, o iniciador confia ao iniciado o segredo. Comentário. Parece que o iniciador é uma das 5 personalidades. Não devemos perder de vista os patrocinadores, mas parece que o iniciado deu um passo à frente e à frente dos patrocinadores que, por enquanto, fizeram seu trabalho em relação ao iniciado. DK é específico ao chamar as 5 personalidades, implicando que 4 destes seres estão aparecendo ao iniciado na expressão da sua personalidade e não como se estivessem em planos muito mais elevados que o iniciado ainda não pode sentir. O iniciado recebe o segredo no contexto de uma determinada geometria. O segredo não é meramente uma palavra ou pensamento transmitido, mas é apresentado ao iniciado numa corrente de energia que flui para ele através do cetro. Ele está recebendo o segredo no contexto de um alinhamento energético planetário, sistêmico ou cósmico. Na recepção do segredo, ele está se tornando uma parte confirmada desse alinhamento. Voltando ao texto. A razão para isto é a seguinte: cada uma das 5 iniciações com as quais estamos imediatamente preocupados, pois as 2 superiores, não sendo obrigatórias, estão fora de nossa presente consideração, afetam dos 5 centros do homem. Comentário. Não podemos perder de vista que há 5 personalidades envolvidas na transmissão. O número 5 está intimamente relacionado com todo o processo de iniciação. As iniciações em discussão são as grandes iniciações manásicas e estão diretamente relacionadas aos 5 de manas. Pela redação ou pelo texto, julgamos que as primeiras 5 iniciações são, na verdade, obrigatórias. Presumiremos que as 2 iniciações superiores, neste caso, a 6ª e a 7ª, afetariam centros ou grupos de centros ainda mais elevados, aqueles que podem não estar especificamente associados à anatomia do iniciado. Cf. Um tratado sobre o fogo cósmico 169 e 170. Voltando ao texto. A cabeça, o coração, a garganta, o plexo solar, a base da coluna vertebral. Comentário. Não é fácil atribuir as iniciações aos centros aqui indicados. Várias iniciações afetam mais de um desses centros, e cada centro está focalmente associado a mais de uma das iniciações. Talvez se pretenda um modelo muito simples, entre vários modelos mais complexos. Voltando ao texto. Base da coluna, primeira iniciação plexo solar, segunda iniciação garganta, terceira iniciação coração, quarta iniciação cabeça, quinta iniciação comentário. Ao fazer esta correlação bastante simples, não podemos esquecer que a base do centro da coluna vertebral é focal na quinta iniciação e a garganta tanto na primeira como na segunda iniciações. O coração, que é focal na quarta iniciação, também está poderosamente envolvido na primeira e na segunda iniciações. O centro coronário está ativo na vida de todos os discípulos. Também faltam centros. O centro ajna, por exemplo, é focal na terceira iniciação, mas não é mencionado aqui. Centro sacral está ativo na primeira iniciação, mas também não é mencionado. Num tratado sobre o fogo cósmico, 169 e 170, DK relacionou a base do centro da coluna com o plano etérico, o centro do plexo solar com o astral, a garganta com o mental, o coração com o búdico e a cabeça com os planos átmicos. Esta tarefa se encaixa muito bem com a correlação aqui sugerida. Voltando ao texto. Para a primeira iniciação, condiciona a relação entre o veículo etérico e o veículo físico. A segunda iniciação diz respeito ao plano astral. A terceira iniciação diz respeito ao plano mental. A quarta iniciação diz respeito ao coração e ao plano búdico. A quinta iniciação diz respeito ao centro coronário e ao plano átmico. E revela-lhe conhecimento sobre os vários tipos de força ou energia pelos quais o sistema solar é animado e que o alcançam através de um centro etérico específico. Comentário. Estamos falando dos centros etéricos do corpo etérico como condutores, não estamos mencionando os centros astral e mental.
Para que as energias solares sistêmicas alcancem o iniciado, elas devem passar pelos centros do corpo etérico. A relação do iniciado com o cetro permite a transmissão a ele de conhecimento S relativos aos processos sistêmicos solares, e talvez, até mesmo aos processos cósmicos. As energias solares sistêmicas são concretizadas através da recepção através de um centro etérico particular. Os 5 centros em questão estão listados acima. Voltando ao texto. Na aplicação do cetro, seus centros foram afetados de uma maneira particular. Pela transmissão do segredo, a razão é confiada aos seus cuidados, e essa razão lhe é demonstrada como sendo idêntica àquela que necessariamente produz alguma manifestação planetária particular e que causa um certo ciclo maior específico. Comentário. Experimentar um evento energético é uma coisa, entender o motivo do evento é outra. Parece que a razão explica a causa da experiência do iniciado em relação ao cetro e aos centros que o cetro afetou. O iniciado aprende que o que aconteceu ao seu próprio sistema energético é paralelo ao que acontece em relação à manifestação planetária e ao que acontece quando um ciclo maior específico é causado. Os segredos transmitidos revelam as causas e a maneira pela qual estas causas estão relacionadas com as experiências do iniciado no processo de iniciação. Desta forma, mostra-se que o que ocorre como um evento microcósmico tem paralelos maiores. É mostrado ao iniciado como sua vida microcósmica está profundamente enraizada nos acontecimentos macrocósmicos. Ele compreende que nunca poderá considerar a si mesmo e aquilo que lhe acontece como separados dos processos das esferas maiores que o incluem. Voltando ao texto, pode-se ressaltar que cada segredo diz respeito a um ou outro dos 7 grandes planos do sistema solar. Comentário. Como existem 7 iniciações, isto relaciona um plano para cada segredo. Podemos assumir que começamos com o plano mais baixo para a primeira iniciação e culminamos a série de 7 iniciações com o plano logoico. Voltando ao texto. Cada segredo trata e é a enunciação de uma das 7 leis da natureza. Comentário. Devemos considerar estas 7 leis da natureza, a 7 lei sistêmica, ou como algo inferior. Não podemos ter certeza de que o tibetano esteja, estritamente falando, discutindo aquelas leis que constituíam a fase mais elevada possível da vida divina no primeiro sistema solar. Voltando ao texto. As leis da natureza, ou as chamadas leis físicas, expressam o estágio de manifestação ou o ponto alcançado na expressão divina. Dizem respeito à multiplicidade ou ao aspecto da qualidade. Eles governam ou expressam aquilo que o Espírito Divino, que a vontade, funcionando em amor, foi capaz de efetuar em conjunto com a matéria para a produção da forma. Esta revelação emergente produzirá o reconhecimento da beleza. O que chamamos de leis da natureza foi a fase mais elevada da vida divina possível no primeiro sistema solar. Elas são principalmente as leis inerentes ao aspecto vital da forma e contêm, portanto, as sementes da morte. F522. A natureza é a aparência do corpo físico do Logos, e as leis da natureza são as leis que governam os processos naturais desse corpo. Um tratado sobre o fogo cósmico 1136. Comentário. Aqui devemos lembrar que o corpo físico do Logos compreende 21 subplanos, portanto as leis da natureza, nesta perspectiva, não são estritamente físicas como o ser humano considera esse termo. Ou estará o tibetano lidando com correspondências superiores das leis da natureza? Voltando ao texto. Algum dia o homem aprenderá que todas as leis da natureza têm suas contrapartes espirituais superiores, e delas em breve estaremos em busca. He30. Comentário. Se os segredos tratam dos 7 grandes planos do sistema solar, então talvez tenhamos que expandir o nosso conceito das 7 leis da natureza. Propusemos que elas pudessem ser aplicadas ao corpo físico do logo solar, os 21 subplanos inferiores. Contudo, se essas leis da natureza estão correlacionadas com os 7 planos, então elas também operam dentro do corpo etérico do Logos. Assim, talvez, o que o tibetano entende por leis da natureza transcende os significados habituais considerados, por exemplo, pelo cientista moderno. Voltando ao texto. Dizem, portanto, respeito a uma ou outra das evoluções básicas de cada esquema planetário. Comentário. Da mesma forma, não sabemos o que Descartes entende por evoluções básicas. Ele se refere aos agrupamentos de hierarquias nos esquemas planetários? Se assim for, seria difícil imaginar que as leis da natureza, se pertencessem apenas ao plano físico e fossem basicamente leis materiais, seriam capazes de abranger os modos de ser das diversas hierarquias criativas. Por evoluções básicas, podemos significar reinos da natureza. Novamente, estritamente falando, as leis físicas não poderiam conter tudo o que um reino demonstra.
Contudo, as leis sistêmicas, talvez, neste contexto, vagamente referidas como leis da natureza, poderiam conter tais expressões. Os segredos transmitidos, que conduzem à mestria, dizem respeito, no entanto, ao domínio dos 18 subplanos inferiores. Portanto, se considerarmos que as leis da natureza operam no corpo físico do logo solar, estes 18 subplanos seriam ser incluídos. Parece que a natureza diz respeito a todos os 7 planos solares e que mesmo na mais elevada das iniciações disponíveis a um membro da 4ª hierarquia criativa, algum segredo relativo a uma lei da natureza é transmitido. A conclusão mais razoável parece ser que a natureza, no contexto apresentado pelo tibetano neste texto, significa muito mais do que o plano físico sistêmico ou o plano físico cósmico denso, mas inclui também os planos etéricos cósmicos. Voltando ao texto. Cada esquema incorpora uma das leis como sua lei primária, e todas as suas evoluções tendem a demonstrar a perfeição dessa lei com suas 6 mutações subsidiárias, estas 6 diferindo em particular em cada caso de acordo com a lei primária manifestada. Comentário. Podemos ver a grande ordem da vida no nosso sistema solar. Um esquema planetário é a expressão de uma lei primária da natureza, mas as outras 6 são subordinadas como subsidiárias a essa lei principal e são encontradas expressando-se dentro desse esquema particular de maneira subsidiária. Se algumas das leis da natureza se referem aos planos sistêmicos solares superiores, o que isso diz sobre os esquemas nos quais essas leis específicas existem? Terão de existir esquemas em que o foco átmico, monádico ou logóico seja o foco principal? Parece que sim. Seria um exercício de grande interesse, muito além das nossas capacidades atuais, porque se sabe muito pouco sobre a natureza dos vários logoi planetários, intuir a lei particular da natureza que mais se aplica a qualquer esquema planetário particular. Voltando ao texto. Cada segredo transmite uma chave para a natureza de algum logos planetário particular. Consequentemente, dá a chave para as características das monadas que estão naquele raio planetário específico. Comentário. A implicação é que existem mais de 3 raios, considerados monadicamente, a serem atribuídos aos vários logoi planetários. Estamos falando de 7 iniciações e 7 planos, portanto devemos falar também de 7 logoi planetários e 7 tipos de raios monádicos, mesmo que 4 desses tipos não possam ser considerados maiores. Um estudo atento das obras completas do tibetano mostrará que ele frequentemente se refere a 7 tipos monádicos. Pode haver, de fato, 7 tipos monádicos, mas apenas 3 raios monádicos principais. Até agora, cada segredo diz respeito. Voltando ao texto. Um dos 7 planos do sistema solar. Uma das 7 leis da natureza. Uma ou outra das evoluções básicas em cada esquema planetário. A natureza de alguns logos planetários particulares. Provavelmente a natureza de cada um dos planetas sagrados está correlacionada com um dos segredos. A característica das monadas que estão em um dos 7 raios planetários. É óbvio quão necessário é tal conhecimento para o adepto que procura trabalhar com os filhos dos homens e manipular as correntes de força que os afetam e que eles emanam. Comentário. Como os filhos dos homens estão concentrados em grande parte nos 18 subplanos inferiores, podemos de certa forma localizar pelo menos algumas das leis da natureza como pertencentes aos 18 subplanos inferiores ou aos 21 inferiores em o corpo físico do logo solar. Haverá reflexos de todas as leis da natureza nos 18 ou 21 subplanos inferiores, porque vários subplanos refletirão as leis superiores pertencentes aos planos superiores. Poderíamos questionar, será que o mestre precisará estar familiarizado com todas as leis da natureza se algumas dessas leis pertencem, por exemplo, principalmente aos subplanos superiores? Se considerarmos a questão da reflexão subplana, a resposta seria sim? Como estamos lidando com 7 iniciações e 7 planos, talvez tenhamos que traduzir o corpo físico do Logos como inclusivo de seu corpo etérico que inclui, portanto, os 7 planos solares ou sistêmicos. Vemos que um adepto é verdadeiramente um exemplo de Brahma e do terceiro raio com sua experiência no processo de manipulação, neste caso, manipulação divina. Num certo sentido, o mestre é em grande parte uma expressão dos raios 3 e 5. Voltando ao texto. Cada segredo diz respeito a algum raio ou cor e dá o número, a nota e a vibração que corresponde. Quais são os fatores aqui incluídos na transmissão de um segredo? Voltando ao texto. Um raio. A cor correspondente a esse raio. O número correspondente a esse raio e cor. A nota que corresponde ao raio, cor e número. A vibração que corresponde ao raio, cor, número e nota. Todos esses 5 correspondem entre si. Comentário. No ponto 4, tratamos do que HPB chamou de numerais espirituais. Vemos que a capacidade de controlar vários planos e subplanos é transmitida ao iniciado.
Estamos lidando com uma ciência oculta exata e o controle a ser exercido é baseado em conhecimento oculto preciso. Voltando ao texto. Esses 7 segredos são simplesmente fórmulas curtas, não de valor mântrico, como no caso da palavra sagrada, mas de natureza matemática, formuladas com precisão de modo a transmitir a intenção exata de quem fala. Comentário. Este seria um bom momento para voltar ao capítulo 15, a entrega da palavra e comparar a natureza da palavra com a natureza dos 7 segredos. Podemos ver que os segredos são expressões de 5º raio. São comunicações concisas de fato sobre o plano e seus subplanos que o iniciado deve aprender a controlar e manipular. É óbvio que é preciso passar por 7 iniciações para receber a transmissão de 7 segredos. Voltando ao texto. Para os não iniciados, elas pareceriam e soariam como fórmulas algébricas, exceto que cada uma é composta, quando vista pela clarividência, de um oval de uma tonalidade específica, de acordo com o segredo transmitido, contendo 5 hieróglifos ou símbolos peculiares. Comentário. O assunto é extremamente oculto. O oval sugere o formato da aura. A tonalidade específica provavelmente se correlaciona com o plano em questão e com o raio que colore esse plano. Os 5 hieróglifos ou símbolos peculiares pertencem, podemos estimar, ao raio, à cor, ao número, à nota e à vibração. O número 5 sugere a mão e, portanto, o poder de manipular. Disse que Mercúrio restaura a visão aos cegos. O número monádico de Mercúrio é hipotetizado como 5, mesmo que 3 possa ser o principal raio monádico de Mercúrio. Parece que estamos no meio de uma transmissão mercuriana. Voltando ao texto. Um símbolo contém a fórmula da lei em questão, outro fornece a tonalidade e o tom planetário, um terceiro trata da vibração, enquanto o quarto mostra o número e o departamento sob o qual o raio em questão se enquadra. O último hieróglifo dá uma das 7 chaves hierárquicas por meio das quais os membros da nossa hierarquia planetária podem ligar-se ao solar. Comentário. Aqui DK torna-se específico relativamente aos 5 símbolos. Eles eram um pouco parecidos com a nossa estimativa acima, mas ainda mais ocultos e mais inclusivos. Tabulemos a natureza dos 5 símbolos contidos no oval, voltando ao texto. A fórmula da lei em questão. Podemos imaginar esta fórmula revelando uma relação causal de energia, a tonalidade e o tom planetários. Cada plano está correlacionado com um planeta específico, provavelmente um dos 7 planetas sagrados, e cada planeta tem a sua nota tônica ou tom primário. Vibração. Existe uma frequência específica para cada plano, em geral, e especificamente para cada subplano dentro desse plano. Número e departamento do raio em questão. Os raios pertencem em geral aos departamentos do Manu, do Bodhisattva ou do Mahashohan. Uma das 7 chaves hierárquicas através das quais os membros da nossa hierarquia planetária podem ligar-se a solar. Comentário. Acima, um raio e uma cor são considerados equivalentes. O mesmo ocorre com uma tonalidade e um tom. Podemos pensar em tonalidade, tom e cor como aproximadamente equivalentes. Voltando ao texto. Esta é evidentemente uma informação muito vaga e ambígua, mas servirá para mostrar que, como no caso das palavras, a apreensão teve que envolver 2 sentidos, assim na cognição dos segredos os 2 sentidos entram novamente em jogo, e o segredo é ouvido e aparece simbolicamente ao olho interior. Comentário. Os sentidos da visão e da audição estão envolvidos na recepção do segredo, assim como na recepção da palavra. Podemos ver que o segredo confere a possibilidade de conexões com ordens maiores de vidas. Uma chave é um link para um domínio vibratório superior. Em alguns sistemas de pensamento, os anjos são chamados de chaves. Desta perspectiva, os anjos são elos ou meios de conduto entre dimensões superiores e inferiores. O Ankh, geralmente com formato de Vênus, é uma chave. Uma chave pode estar intimamente relacionada ao 5º raio, assim como Vênus. O conhecimento de frequências específicas e de suas ressonâncias pode tornar possível que os membros da hierarquia planetária se liguem às hierarquias solares. Pouco podemos fazer para penetrar na aparente imprecisão e ambiguidade da apresentação de DK sobre estas questões, mas temos a noção da tremenda luz e poder transmitidos pelos segredos. Voltando ao texto. Será agora evidente por que tanta ênfase é dada ao estudo dos símbolos e por que os estudantes são instados a ponderar e meditar sobre os sinais cósmicos e sistêmicos. Prepara-os para a compreensão e retenção interior dos símbolos e fórmulas que incorporam conhecimento através do qual podem eventualmente trabalhar. Comentário.
É possível que o iniciado não fique suficientemente impressionado com o que lhe é mostrado durante a cerimônia de iniciação para se lembrar disso? Aparentemente, pode-se preparar-se para ficar impressionado com aquilo que é mostrado e ouvido na câmara de iniciação. É possível que certos iniciados captem e retenham mais facilmente o que é mostrado e ouvido? Para outros, a impressão pode estar presente, mas é atraída para a consciência desperta com maior dificuldade. É claro que podemos começar agora a preparar-nos para esta fase da cerimônia de iniciação. Voltando ao texto. Estas fórmulas são baseadas em 9 símbolos que são agora reconhecidos. Comentário. Abaixo são dadas informações bastante específicas sobre os hieróglifos que podem ser vistos dentro do oval. Voltando ao texto. A cruz em suas diversas formas. Comentário. Encontramos algumas delas representadas por DK em vários textos. O mais e o X são 2 variedades, mais a combinação destes 2 números. A suástica é outra, girando em 2 direções. As 3 cruzes encontradas na ciência astrológica, quando combinadas, tornam-se um horóscopo de 12 partes. A posição das cruzes em relação aos círculos, crescentes, triângulos, quadrados e outras figuras geométricas também é reveladora. Voltando ao texto. O Lótus. Comentário. Este é um dos símbolos da nova era. Significa o desenvolvimento psicológico dos diferentes tipos de homens, humanos, planetários e solares. Voltando ao texto. O triângulo. Comentário. Isto tende a representar a dimensão do espírito. Pelo menos este é o caso da astrologia esotérica. De outra perspectiva, o triângulo está associado à consciência e à alma. Voltando ao texto. O cubo. Comentário. Aqui a representação é frequentemente dos mundos do tempo e do espaço, os mundos tridimensionais, os mundos da ilusão. Voltando ao texto. A esfera e o ponto. Comentário. Este é um símbolo de conclusão. Representa, entre outras coisas, o Sol, o Mestre, Vênus dentro do Sol, o Mestre como centro de seu ashram, o espírito em relação à matéria, o anel não passe de qualquer unidade de vida, um certo estágio inicial de desenvolvimento dos chakras, etc. Voltando ao texto. 8 formas de animais. A cabra, o touro, o elefante, o homem, o dragão, o urso, o leão e o cachorro. Comentário. Se alguém conhecesse os raios dos vários animais, isso ajudaria. Os raios de algumas dessas formas animais são fornecidos. Comentário. Estes 8 podem ser considerados símbolos astrológicos. Voltando ao texto. A cabra sujara Capricornio. É também um dos signos da astrologia chinesa, a cabra ou a ovelha. DK não oferece raia para cabras ou ovelhas. O touro está relacionado com touro e é semelhante ao boi na astrologia chinesa. DK não oferece nenhum raio para o touro, embora ele nos diga que o 4º raio é transmitido através de touro. O elefante não é encontrado na astrologia ocidental nem na astrologia chinesa, mas talvez em algumas formas de astrologia indiana. O símbolo do elefante está fortemente presente em todo o sistema de Hatha Yoga. Os raios do elefante são dados por DK principalmente como raio 2, mas o elefante está, significativamente, na cabeça, raio 1, do grupo de animais do raio 2. O dragão é proeminente na astrologia chinesa. Seria surpreendente se o 1º raio e talvez o 7º não estivessem associados. Variações do dragão são expressas em várias constelações. Draco é o maior dos dragões constelacionais, de importância fundamental na astrologia esotérica. Curiosamente, disse que o Budi cósmico, segundo raio, emana do dragão e passa daí para as Pleiades. O urso pode ser associado a Aquário na astrologia ocidental. É proeminente no céu como uma constelação. Também carrega grande parte do 1º raio, assim como a constelação da Ursa Maior. O leão é zodiacalmente proeminente na astrologia ocidental e é o nome de uma constelação proeminente, Leão. O leão carrega o 1º raio, talvez em relação ao 2º. O cachorro é um dos signos da astrologia chinesa e é encontrado em algumas constelações conforme essas constelações são entendidas na astrologia ocidental. O cachorro é associado com raios 6 e 2. O homem é representado na astrologia ocidental por Aquário. Não há figuras humanas na astrologia chinesa. O homem é um símbolo do 4º raio, tendendo para o 5º. Comentário. É de se perguntar por que existem 8 formas de animais, incluindo a humana. Seria tentador pensar na forma humana como macrocosmo das outras 7 formas de animais, cada uma delas representando um dos 7 raios.
Mas um estudo atento dos 7 animais, além do homem, não os revela tão facilmente atribuídos a todos. Dos 7 raios. Talvez, porém, os animais dados possam ser mais facilmente associados às diversas iniciações e planos. Aqui estão algumas associações reais e hipotéticas. Voltando ao texto. O touro, a primeira iniciação, a natureza animal deve ser controlada. O cão, a segunda iniciação. O cão leal funciona no 6º raio, que é o raio pertencente à segunda iniciação, e no 2º também. A cabra, a terceira iniciação, Capricórnio, o signo da cabra está intimamente relacionado com a terceira iniciação. O dragão, a 4ª iniciação, dragões são seres sacrificados. Aqueles Shoans que sacrificam as oportunidades disponíveis para permanecer com a Terra no caminho do serviço terrestre são conhecidos como dragões da sabedoria menores. O leão, a 5ª iniciação, refletindo o leão da vontade cósmica e o mestre relacionado a leão. O urso, a 6ª iniciação, representando os 7 caminhos que se desdobram diante do Shoan no caminho da evolução superior. O elefante, a 7ª iniciação, uma iniciação tomada sob o raio do amor-sabedoria. Parece que o elefante é um símbolo do guru que é uma mistura de amor e sabedoria. Comentário. Não há correspondência direta aqui, apenas sugestões. Alguns desses animais também poderiam ser atribuídos a outras iniciações. Voltando ao texto. A linha. Comentário. Este é um símbolo de conexão e alinhamento. Através da linha, uma área de vibração pode ser diretamente conectada a outra. Voltando ao texto. Certos signos do zodíaco, daí a necessidade do estudo da astrologia. Comentário. Curiosamente, apenas alguns signos do zodíaco estão envolvidos. Entre os 8 animais já podem ser vistos alguns signos, na astrologia ocidental. Voltando ao texto. Touro, o touro. Leão, o leão. Capricornio, a cabra. Aquário, o homem. Comentário. Alguém poderia imaginar que, como existem 7 formas ovais, uma para cada uma das 7 iniciações e planos, apenas 7 dos signos astrológicos seriam representados. São eles os 7 signos astrológicos sagrados? Lembramos que entre os planetas, 7 são sagrados e 5 não sagrados. O mesmo pode ser verdade para os senhores das entidades que informam as constelações zodiacais? Dizem-nos que os senhores das constelações não estão todos no mesmo estágio de desenvolvimento espiritual. Embora na astrologia ocidental não existam signos zodiacais atribuídos ao cão, ao dragão e ao urso, certamente existem constelações proeminentes que o são. Na verdade, 2 das 3 constelações principais, Sírius e a Ursa Maior, são dadas ao cachorro e ao urso, respectivamente. Quanto ao dragão, ele também é o principal representante da Kundalini cósmica e da fonte do Budi cósmico. Confronte com um tratado sobre o fogo cósmico 1162. Voltando ao texto. A taça ou o Santo Graal. Comentário. Este é o grande símbolo da receptividade. De uma certa perspectiva, a linha pode ser considerada a espada que está emparelhada com a taça ou o Santo Graal. A linha é um símbolo do primeiro raio e a taça ou Graal é um símbolo que incorpora o segundo raio. Todos os veículos são recipientes, xícaras ou graais, nos quais as energias superiores podem fluir. Os 3 veículos periódicos do ser humano são como taças ou graais. Talvez o corpo causal seja a taça ou graal mais focal para o homem no seu atual estágio de evolução. Mais tarde, o veículo monádico também poderá ser considerado um graal. De outra perspectiva, o próprio Júpiter de segundo raio, como sugere o seu glifo, é como um graal. Se combinarmos, de baixo para topo, o quadrado e o cubo mais a cruz, a taça e o lótus seguidos da cruz, da linha, do triângulo e do sol, encontraremos uma representação de todos os veículos do mais material ao mais rarefeito, e o método de passar do baixo para o alto. Voltando ao texto. Quadrado, a natureza física ou a personalidade quádrupla. Cubo, os mundos da ilusão, os mundos de 666. Cruz, a cruz da matéria. Taça, o corpo causal. Lótus, o lótus egóico. Cruz, crucificação à medida que o corpo causal e o lótus egóico são destruídos. Linha, antacarana para contornar o corpo causal e o lótus egóico. Triangular, a triada spiritual. Círculo com ponto, o ovo áurico monádico e o ser absoluto do espírito no centro. Comentário. Poderíamos pensar nos 7 planos e nos 9 símbolos e dispor os símbolos nos planos.
O mesmo poderia ser feito em relação aos 7 princípios do homem ou aos seus 7 veículos, como imediatamente acima. Resultaria alguma correspondência interessante. Por meio de alguns destes símbolos, poderiam ser indicados os desenvolvimentos necessários no microcosmo. Voltando ao texto. Todos estes símbolos aliados, entrelaçados ou tomados em parte, são combinados para expressar um ou outro dos 7 segredos. Comentário. E assim o iniciado deve possuir o poder de combinação. Diferentes combinações destes símbolos significarão coisas diferentes e apontarão para diferentes tipos de revelações. A receptividade intensificada, fomentada por seres superiores, na câmara de iniciação tornará o iniciado impressionável ao segredo oferecido. Voltando ao texto. O iniciado tem que reconhecê-los tanto pela vista quanto por ouvi-los, e por um esforço da vontade para gravá-los irrevogavelmente em sua memória. Comentário. Vemos que podemos preparar-nos para o momento da iniciação familiarizando-nos com estes símbolos e com seus possíveis significados. DK apresentou as fórmulas em grande parte como visuais. Certamente este é o caso dos símbolos, mas vemos que os símbolos soarão. Também está claro que o iniciado não é simplesmente passivo durante a cerimônia iniciatória. É sua responsabilidade absorver aquilo que lhe é mostrado e aquilo que ele ouve. Se alguns duvidaram do valor da memória ou da memorização no trabalho oculto, aqui está uma frase que confirma o seu valor. Voltando ao texto. Ele é ajudado a fazer isso de 3 maneiras. Primeiro, por um longo treinamento prévio em observação. Isso pode ser iniciado aqui e agora por todos os aspirantes, e à medida que aprendem a imprimir detalhes com precisão em sua memória, estão lançando as bases para aquela apreensão aguda e instantânea daquilo que lhes é mostrado pelo hierofante. Comentário. Deve-se presumir que se o candidato não fosse capaz, em grau suficiente, desta apreensão instantânea aguda, ele não seria autorizado a entrar na câmara de iniciação. Existem diferenças, contudo, no grau em que os iniciados podem trazer à luz aquilo que lhes foi impresso. Mesmo agora podemos trabalhar na impressionabilidade. O texto nos revela a razão pela qual isso é importante e deve servir de incentivo. Quando lemos as palavras apreensão instantânea aguda, temos 3 palavras que se correlacionam com o poder da intuição e sua capacidade de impressionar a consciência. Voltando ao texto. Em segundo lugar, por terem cultivado dentro de si o poder de visualizar novamente aquilo que uma vez foi visto. Ficará evidente aqui porque todos os sábios professores de meditação têm dado ênfase à faculdade da construção cuidadosa de imagens mentais. Comentário. Aquilo que foi impresso deve ser reproduzido através da faculdade de visualização, definitivamente relacionada à memória. Vemos que o iniciado necessita de uma impressão precisa e de uma reprodução precisa dessa impressão. A impressão no iniciado pode ser forte, mas ele poderá reproduzir de forma reconhecível e útil aquilo que foi impresso? O treinamento em visualização também pode ser iniciado seriamente agora. Mestre M pede-nos que invoquemos os nossos melhores fogos. Não podemos invocá-los sem o poder instigante da visualização. Voltando ao texto. O objetivo tem sido duplo. Ensinar o aluno a visualizar suas formas pensamento com precisão, de modo que, quando começar a criar conscientemente, não perca tempo em transformações imprecisas. Comentário. Este é o trabalho de artesanato mental. Quem não consegue construir com clareza não conseguirá reproduzir com clareza a impressão iniciática. Podemos ver o valor de Saturno, cautela, Mercúrio, memória e disposição, e Vênus, pictorialidade, neste processo de construção voltando ao texto. Para capacitá-lo a imaginar novamente com precisão o segredo transmitido, para que possa instantaneamente ser útil para ele sempre que necessário. Comentário. Este é o valor da memorização. O iniciado deve ter o segredo transmitido pronto para referência precisa a qualquer momento. Aquilo que é de valor supremo deve ser imediatamente lembrado quando solicitado. Deveríamos nos lembrar deste fato e procurar memorizar as leis e regras do treinamento esotérico que são indispensavelmente fundamentais. Voltando ao texto. Finalmente, pela vontade fortemente aplicada das outras 4 personalidades que seguram o cetro ao mesmo tempo que o iniciado. Sua intensa concentração mental treinada facilita muito sua apreensão. Comentário. Notamos que a palavra personalidades está, neste caso, em maiúscula, transmitindo algo da estatura espiritual do iniciador e dos 3 que cercam seu trono. A mente impressionável do iniciado é mentalmente reforçada por aqueles que tocam o diamante brilhante do cetro da iniciação, sem dúvida, pelo iniciador, que é ainda mais central no processo.
Reunimos algumas dicas sobre como podemos ajudar aqueles que aspiram e a quem ensinamos, facilitando sua apreensão por meio de intensa concentração mental. Assim, o campo mental fica preparado para fortalecer a impressão. Voltando ao texto. No caso da evolução humana, certos tipos de força são gerados, tratados, assimilados e utilizados, a princípio inconscientemente, finalmente, com plena inteligência. Comentário. Todos nós usamos forças constantemente, mas muitas vezes de forma inconsciente. Um mestre é um manipulador de energia sábio e eficaz. Nossa tarefa é passar da expressão inconsciente de energia e força para uma que seja altamente consciente e adaptativamente inteligente. Voltando ao texto. No salão da ignorância, a força ou energia de Brahma, a atividade e inteligência da substância, é a que mais se trata, e o homem tem que aprender o significado da atividade com base em energia inerente. Comentário. Com isto, provavelmente se entende a energia inerente aos seus veículos. Voltando ao texto. Energia absorvida. Comentário. Com isto entende-se a energia absorvida de diversas maneiras do ambiente. Voltando ao texto. Energia de grupo. Comentário. Embora o homem não seja uma consciência de grupo no sentido mais elevado enquanto está na sala da ignorância, ele é membro de grupos, família, tribo, raça, etc. E esses grupos têm uma energia que o afeta. Voltando ao texto. Energia material, ou aquela que está oculta na matéria do plano físico. Comentário. Isto significa a energia da substância material com a qual ele normalmente se relaciona. Voltando ao texto. Na sala de aprendizagem, ele toma consciência e usa a energia do segundo aspecto na construção da forma, nas relações sociais e nas afiliações familiares. Ele chega ao reconhecimento do sexo e das suas relações, mas ainda vê esta força como algo a ser controlado, mas não utilizado de forma consciente e construtiva. Comentário. Os processos vitais dentro da sala do aprendizado estão correlacionados com a atividade das pétalas do amor. Embora existam relações sociais e familiares na sala da ignorância, a atitude do indivíduo na sala anterior é muito menos consciente dessas relações e muito menos construtiva. Ao trabalhar na sala de aprendizagem, o indivíduo tenta criar relações mais positivas e controlar os apetites instintivos. Na sala da sabedoria, o poder do sexo e do relacionamento pode ser utilizado de maneira espiritualmente construtiva. Voltando ao texto. Na sala da sabedoria, ele chega ao conhecimento do primeiro aspecto da energia, o uso dinâmico da vontade no sacrifício, e a ele então confiada a chave do tríplice mistério da energia. Comentário. O trabalho dentro da sala da sabedoria é trabalho dentro do campo de energia das 3 pétalas de sacrifício, e ainda mais, além, pois a experiência na sala da sabedoria persiste além da abertura da camada de pétalas de sacrifício. O comprometimento da chave com o tríplice mistério da energia ocorre durante o processo de iniciação. Vemos que a sabedoria está relacionada com o primeiro raio. Isto é confirmado quando nos dizem que aqueles que estão no aspecto sabedoria do primeiro raio vão para Shambhala. Ao pensar nas camadas de pétalas do lótus egóico, a camada externa é regida pelo terceiro raio, a camada do amor pelo segundo raio e a camada do sacrifício pelo primeiro raio. A iniciação envolve vontade e o primeiro raio. Voltando ao texto. Ele tomou consciência dessa energia em seu aspecto triplo nos outros 2 salões. Comentário. Ele tomou consciência da inteligência, do amor, em pequena medida, da vontade. Voltando ao texto. Na terceira iniciação, e na quarta e quinta, lhe são dadas as 3 chaves dos 3 mistérios. Comentário. Pode-se dizer que o indivíduo entra na sala da sabedoria à medida que as pétalas da camada de sacrifício se desdobram, mas se pensarmos cuidadosamente sobre isso, veremos que mesmo a primeira das 3 chaves não lhe é confiada até que todas as pétalas de sacrifício se desdobraram na terceira iniciação. A terceira iniciação ocorre no estágio de desenvolvimento, quando todas as 3 pétalas do nível de sacrifício se desdobraram. Ele ainda possui um lótus egóico quando a segunda chave lhe é confiada durante o período da quarta iniciação. O lótus egóico já foi destruído no momento em que a terceira chave é cometida. À medida que continuamos a discussão, estamos a falar de 3 chaves principais para 3 segredos principais. Existem outros segredos inferiores discutidos mais adiante no texto. Voltando ao texto. A chave para o mistério sentido no primeiro salão, o mistério de Brahma, é entregue a ele, e ele pode então desbloquear as energias ocultas da substância atômica. Página 168. A chave para o mistério do sexo, ou dos pares de opostos, é colocada em sua mão, e ele pode então desbloquear as forças ocultas do aspecto vontade.
O dínamo do sistema solar lhe é mostrado, se assim posso expressar, e as complexidades do mecanismo são reveladas. Comentário. Na terceira iniciação, o iniciado pode desbloquear as energias ocultas da substância atômica. O terceiro raio está correlacionado com a terceira iniciação e com a energia da substância. O que só é sentido na primeira sala é revelado na terceira sala, da sabedoria, quando o nível de sacrifício está totalmente desdobrado. Notamos que a primeira chave lhe é entregue. Neste ponto, o iniciado pode começar a usar conscientemente e ocultamente a energia da matéria para a expressão do plano divino. Na quarta iniciação, fomos informados, em outros contextos, que o iniciado é capaz de resolver o problema do sexo. É digno de nota a maneira pela qual o iniciado recebe a chave na quarta iniciação. Ele não recebe a chave. Pelo contrário, é colocado em sua mão. Esse impulso é um ato voluntário e dinâmico. Na verdade, na quarta iniciação, quando o poder destrutivo da vontade está destruindo o corpo causal, o aspecto da vontade é compreendido muito mais claramente. Quem enfia a chave na sua mão? É o iniciador único? De certa forma, sim. Mas, por outro lado, é a impressão do poder da intuição que certamente está causando seu impacto impressionante no período da quarta iniciação. Infere-se que só a compreensão do aspecto vontade pode resolver o mistério do sexo. A vontade transcende a dualidade. Quando lemos que o dínamo do sistema solar lhe é mostrado, é difícil determinar se a afirmação se refere ao que acaba de ser dito sobre a capacidade de desbloquear as forças ocultas do aspecto vontade ou se estamos falando da recepção da terceira chave correlacionada com a quinta iniciação. Se a frase relativa ao dínamo está relacionada com a quarta iniciação, então nada é dito aqui sobre a recepção da terceira chave. Pensamentos sobre o dínamo, entretanto, parecem estar relacionados à quinta iniciação. Lemos também que ele aprendeu os meandros do mecanismo e não podemos deixar de pensar na relação do número 5, correlacionado à quinta iniciação, com todas as questões de mecânica e de conhecimento detalhado. Voltando ao texto. Os 3 mistérios solares. Os 3 mistérios do sistema solar são: comentário. A julgar pelo contexto em que estes 3 mistérios solares são apresentados, podemos relacioná-los com as 3 chaves. Lembramos também que a primeira iniciação solar, ou sistêmica, ocorre no terceiro grau, quando a primeira chave é apresentada. Voltando ao texto. O mistério da eletricidade. O mistério de Brahma. O segredo do terceiro aspecto. Está latente no sol físico. Comentário. Embora o fogo elétrico seja frequentemente associado ao primeiro aspecto, quando o termo eletricidade é utilizado, é normalmente ao terceiro aspecto que se refere. Forra é o senhor da eletricidade cósmica. Forra é Brahma. As associações aqui apresentadas nos convidam a pensar na relação de Forra com o Sol físico. Devemos também suspeitar que na terceira iniciação o iniciado desenvolve uma nova relação com as energias do Sol físico. Ele é energizado e vitalizado de uma maneira inteiramente nova. Voltando ao texto. O Mysterio de Polaridade, ou you do Impulso Sexual Universal. O segredo do segundo aspecto. Está latente no coração do Sol, ou no Sol subjetivo. Comentário. Este mistério está obviamente relacionado com a entrega da segunda chave. Não estamos falando de sexo no que se refere apenas ao ser humano, mas do impulso sexual no sistema solar. Para efeitos práticos, o sistema solar é frequentemente considerado nosso universo e o que se passa dentro do sistema solar é considerado, nesta perspectiva, universal. O segundo aspecto da divindade e o coração do Sol estão intimamente relacionados. Torna-se claro que na quarta iniciação a energia do coração do Sol é fortemente expressada. Curiosamente, o chakra cardíaco é o mais diretamente estimulado neste quarto grau. Assim, no quarto grau temos, voltando ao texto, a solução para o mistério do sexo, a solução para o mistério dos pares de opostos, o desbloqueio das forças ocultas do aspecto vontade, a revelação do segredo do segundo aspecto, como esse segredo é revelada por um novo nível de acesso às energias do coração do Sol. Lá era o mais cedo acesso no segundo iniciação. Voltando ao texto. Comentário. Notamos, neste contexto, que o coração do Sol e o Sol subjetivo são considerados equivalentes. Existe um aspecto do Sol que brilha no plano astral cósmico. Como se chamará esse aspecto? Foi proposto que deveria ser chamado de Sol subjetivo em distinção ao coração do Sol. Normalmente os termos Sol subjetivo e coração do Sol são equivalentes, mas a seguir vemos que nem sempre é esse o caso. Voltando ao texto.
O sol físico e sua relação com o prana e o corpo etérico. O sol subjetivo e sua conexão com o plano astral, com o princípio kama manásico e com o corpo astral. O sol espiritual central e sua relação com o espírito ou Atma no homem. 15. O coração do sol e sua relação com os corpos mentais inferiores e superiores, produzindo aquela manifestação peculiar que chamamos de corpo causal. Um tratado sobre o fogo cósmico 6654. Método de passar do baixo para o alto. Voltando ao texto. Quadrado, a natureza física ou a personalidade quádrupla. Cubo, os mundos da ilusão, os mundos de 666. Cruz, a cruz da matéria. Taça, o corpo causal. Lótus, o lótus egóico. Cruz, crucificação à medida que o corpo causal e o lótus egóico são destruídos. Linha, antakarana para contornar o corpo causal e o lótus egóico. Triangular, a triada spiritual. Círculo com ponto, o ovo áurico monádico e o ser absoluto do espírito no centro. Comentário. Poderíamos pensar nos 7 planos e nos 9 símbolos e dispor os símbolos nos planos. O mesmo poderia ser feito em relação aos 7 princípios do homem ou aos seus 7 veículos, como imediatamente acima. Resultaria alguma correspondência interessante. Por meio de alguns destes símbolos, poderiam ser indicados os desenvolvimentos necessários no microcosmo. Voltando ao texto. Todos estes símbolos aliados, entrelaçados ou tomados em parte, são combinados para expressar um ou outro dos 7 segredos. Comentário. E assim o iniciado deve possuir o poder de combinação. Diferentes combinações destes símbolos significarão coisas diferentes e apontarão para diferentes tipos de revelações. A receptividade intensificada, fomentada por seres superiores, na câmara de iniciação tornará o iniciado impressionável ao segredo oferecido. Voltando ao texto. O iniciado tem que reconhecê-los tanto pela vista quanto por ouvi-los, e por um esforço da vontade para gravá-los irrevogavelmente em sua memória. Comentário. Vemos que podemos preparar-nos para o momento da iniciação familiarizando-nos com estes símbolos e com seus possíveis significados. Descartes apresentou as fórmulas em grande parte como visuais. Certamente este é o caso dos símbolos, mas vemos que os símbolos soarão. Também está claro que o iniciado não é simplesmente passivo durante a cerimônia iniciatória. É sua responsabilidade absorver aquilo que lhe é mostrado e aquilo que ele ouve. Se alguns duvidaram do valor da memória ou da memorização no trabalho oculto, aqui está uma frase que confirma o seu valor. Voltando ao texto. Ele é ajudado a fazer isso de 3 maneiras. Primeiro, por um longo treinamento prévio em observação. Isso pode ser iniciado aqui e agora por todos os aspirantes, e à medida que aprendem a imprimir detalhes com precisão em sua memória, estão lançando as bases para aquela apreensão aguda e instantânea daquilo que lhes é mostrado pelo hierofante. Comentário. Deve-se presumir que se o candidato não fosse capaz, em grau suficiente, desta apreensão instantânea aguda, ele não seria autorizado a entrar na câmara de iniciação. Existem diferenças, contudo, no grau em que os iniciados podem trazer à luz aquilo que lhes foi impresso. Mesmo agora podemos trabalhar na impressionabilidade. O texto nos revela a razão pela qual isso é importante e deve servir de incentivo. Quando lemos as palavras apreensão instantânea aguda, temos 3 palavras que se correlacionam com o poder da intuição e sua capacidade de impressionar a consciência. Voltando ao texto. Em segundo lugar, por terem cultivado dentro de si o poder de visualizar novamente aquilo que uma vez foi visto. Ficará evidente aqui porque todos os sábios professores de meditação têm dado ênfase à faculdade da construção cuidadosa de imagens mentais. Comentário. Aquilo que foi impresso deve ser reproduzido através da faculdade de visualização, definitivamente relacionada à memória. Vemos que o iniciado necessita de uma impressão precisa e de uma reprodução precisa dessa impressão. A impressão no iniciado pode ser forte, mas ele poderá reproduzir de forma reconhecível e útil aquilo que foi impresso? O treinamento em visualização também pode ser iniciado seriamente agora. Mestre M pede-nos que invoquemos os nossos melhores fogos. Não podemos invocá-los sem o poder instigante da visualização. Voltando ao texto. O objetivo tem sido duplo. Ensinar o aluno a visualizar suas formas de pensamento com precisão, de modo que, quando começar a criar conscientemente, não perca tempo em transformações imprecisas. Comentário. Este é o trabalho de artesanato mental. Quem não consegue construir com clareza não conseguirá reproduzir com clareza a impressão iniciática. Podemos ver o valor de Saturno, cautela, Mercúrio, memória e disposição, e Vênus, pictorialidade,
neste processo de construção voltando ao texto, para capacitá-lo a imaginar novamente com precisão o segredo transmitido, para que possa instantaneamente ser útil para ele sempre que necessário. Comentário. Este é o valor da memorização. O iniciado deve ter o segredo transmitido pronto para referência precisa a qualquer momento. Aquilo que é de valor supremo deve ser imediatamente lembrado quando solicitado. Deveríamos nos lembrar deste fato e procurar memorizar as leis e regras do treinamento esotérico que são indispensavelmente fundamentais. Voltando ao texto. Finalmente, pela vontade fortemente aplicada das outras 4 personalidades que seguram o cetro ao mesmo tempo que o iniciado. Sua intensa concentração mental treinada facilita muito sua apreensão. Comentário. Notamos que a palavra personalidades está, neste caso, em maiúscula, transmitindo algo da estatura espiritual do iniciador e dos 3 que cercam seu trono. A mente impressionável do iniciado é mentalmente reforçada por aqueles que tocam o diamante brilhante do cetro da iniciação, sem dúvida, pelo iniciador, que é ainda mais central no processo. Reunimos algumas dicas sobre como podemos ajudar aqueles que aspiram e a quem ensinamos, facilitando sua apreensão por meio de intensa concentração mental. Assim o campo mental fica preparado para fortalecer a impressão. Voltando ao texto. No caso da evolução humana, certos tipos de força são gerados, tratados, assimilados e utilizados, a princípio inconscientemente, finalmente, com plena inteligência. Comentário. Todos nós usamos forças constantemente, mas muitas vezes de forma inconsciente. Um mestre é um manipulador de energia sábio e eficaz. Nossa tarefa é passar da expressão inconsciente de energia e força para uma que seja altamente consciente e adaptativamente inteligente. Voltando ao texto. No salão da ignorância, a força ou energia de Brahma, a atividade e inteligência da substância, é a que mais se trata, e o homem tem que aprender o significado da atividade com base em energia inerente. Comentário. Com isto, provavelmente se entende a energia inerente aos seus veículos. Voltando ao texto. Energia absorvida. Comentário. Com isto entende-se a energia absorvida de diversas maneiras do ambiente. Voltando ao texto. Energia de grupo. Comentário. Embora o homem não seja uma consciência de grupo no sentido mais elevado enquanto está na sala da ignorância, ele é membro de grupos, família, tribo, raça, etc. E esses grupos têm uma energia que o afeta. Voltando ao texto. Energia material, ou aquela que está oculta na matéria do plano físico. Comentário. Isto significa a energia da substância material com a qual ele normalmente se relaciona. Voltando ao texto. Na sala de aprendizagem, ele toma consciência e usa a energia do segundo aspecto na construção da forma, nas relações sociais e nas afiliações familiares. Ele chega ao reconhecimento do sexo e das suas relações, mas ainda vê esta força como algo a ser controlado, mas não utilizado de forma consciente e construtiva. Comentário. Os processos vitais dentro da sala do aprendizado estão correlacionados com a atividade das pétalas do amor. Embora existam relações sociais e familiares na sala da ignorância, a atitude do indivíduo na sala anterior é muito menos consciente dessas relações e muito menos construtiva. Ao trabalhar na sala de aprendizagem, o indivíduo tenta criar relações mais positivas e controlar os apetites instintivos. Na sala da sabedoria, o poder do sexo e do relacionamento pode ser utilizado de maneira espiritualmente construtiva. Voltando ao texto. Na sala da sabedoria, ele chega ao conhecimento do primeiro aspecto da energia, o uso dinâmico da vontade no sacrifício, e a ele então confiada a chave do tríplice mistério da energia. Comentário. O trabalho dentro da sala da sabedoria é trabalho dentro do campo de energia das 3 pétalas de sacrifício, e ainda mais, além, pois a experiência na sala da sabedoria persiste além da abertura da camada de pétalas de sacrifício. O comprometimento da chave com o tríplice mistério da energia ocorre durante o processo de iniciação. Vemos que a sabedoria está relacionada com o primeiro raio. Isto é confirmado quando nos dizem que aqueles que estão no aspecto sabedoria do primeiro raio vão para Shambhala. Ao pensar nas camadas de pétalas do lótus egóico, a camada externa é regida pelo terceiro raio, a camada do amor pelo segundo raio e a camada do sacrifício pelo primeiro raio. A iniciação envolve vontade e o primeiro raio. Voltando ao texto. Ele tomou consciência dessa energia em seu aspecto triplo nos outros 2 salões. Comentário. Ele tomou consciência da inteligência, do amor, em pequena medida, da vontade. Voltando ao texto. Na terceira iniciação, e na quarta e quinta, lhe são dadas as 3 chaves dos 3 mistérios. Comentário.
Pode-se dizer que o indivíduo entra na sala da sabedoria à medida que as pétalas da camada de sacrifício se desdobram, mas se pensarmos cuidadosamente sobre isso, veremos que mesmo a primeira das 3 chaves não lhe é confiada até que todas as pétalas de sacrifício se desdobraram na terceira iniciação. A terceira iniciação ocorre no estágio de desenvolvimento, quando todas as 3 pétalas do nível de sacrifício se desdobraram. Ele ainda possui um lótus egóico quando a segunda chave lhe é confiada durante o período da 4ª iniciação. O lótus egóico já foi destruído no momento em que a terceira chave é cometida. À medida que continuamos a discussão, estamos a falar de 3 chaves principais para 3 segredos principais. Existem outros segredos inferiores discutidos mais adiante no texto. Voltando ao texto, a chave para o mistério sentido no primeiro salão, o mistério de Brahma, é entregue a ele, e ele pode então desbloquear as energias ocultas da substância atômica. Página 168. A chave para o mistério do sexo, ou dos pares de opostos, é colocada em sua mão, e ele pode então desbloquear as forças ocultas do aspecto vontade. O dínamo do sistema solar lhe é mostrado, se assim posso expressar, e as complexidades do mecanismo são reveladas. Comentário. Na terceira iniciação, o iniciado pode desbloquear as energias ocultas da substância atômica. O terceiro raio está correlacionado com a terceira iniciação e com a energia da substância. O que só é sentido na primeira sala é revelado na terceira sala, da sabedoria, quando o nível de sacrifício está totalmente desdobrado. Notamos que a primeira chave lhe é entregue. Neste ponto, o iniciado pode começar a usar conscientemente e ocultamente a energia da matéria para a expressão do plano divino. Na 4ª iniciação, fomos informados, em outros contextos, que o iniciado é capaz de resolver o problema do sexo. É digno de nota a maneira pela qual o iniciado recebe a chave na 4ª iniciação. Ele não recebe a chave. Pelo contrário, é colocado em sua mão. Esse impulso é um ato voluntário e dinâmico. Na verdade, na 4ª iniciação, quando o poder destrutivo da vontade está destruindo o corpo causal, o aspecto da vontade é compreendido muito mais claramente. Quem enfia a chave na sua mão? É o iniciador único? De certa forma, sim. Mas, por outro lado, é a impressão do poder da intuição que certamente está causando seu impacto impressionante no período da 4ª iniciação. Infere-se que só a compreensão do aspecto vontade pode resolver o mistério do sexo. A vontade transcende a dualidade. Quando lemos que o dínamo do sistema solar lhe é mostrado, é difícil determinar se a afirmação se refere ao que acaba de ser dito sobre a capacidade de desbloquear as forças ocultas do aspecto vontade ou se estamos falando da recepção da terceira chave correlacionada com a 5ª iniciação. Se a frase relativa ao dínamo está relacionada com a 4ª iniciação, então nada é dito aqui sobre a recepção da terceira chave. Pensamentos sobre o dínamo, entretanto, parecem estar relacionados à 5ª iniciação. Lemos também que ele aprendeu os meandros do mecanismo e não podemos deixar de pensar na relação do número 5, correlacionado à 5ª iniciação, com todas as questões de mecânica e de conhecimento detalhado. Voltando ao texto. Os 3 mistérios solares. Os 3 mistérios do sistema solar são: comentário. A julgar pelo contexto em que estes 3 mistérios solares são apresentados, podemos relacioná-los com as 3 chaves. Lembramos também que a primeira iniciação solar, ou sistêmica, ocorre no 3º grau, quando a primeira chave é apresentada. Voltando ao texto. O mistério da eletricidade. O mistério de Brahma. O segredo do terceiro aspecto. Está latente no sol físico. Comentário. Embora o fogo elétrico seja frequentemente associado ao primeiro aspecto, quando o termo eletricidade é utilizado, é normalmente ao terceiro aspecto que se refere. Forra é o senhor da eletricidade cósmica. Forra é Brahma. As associações aqui apresentadas nos convidam a pensar na relação de Forra com o Sol físico. Devemos também suspeitar que na terceira iniciação o iniciado desenvolve uma nova relação com as energias do Sol físico. Ele é energizado e vitalizado de uma maneira inteiramente nova. Voltando ao texto. O Mysterio de Polaridade, ou you do Impulso Sexual Universal. O segredo do segundo aspecto. Está latente no coração do Sol, ou no Sol subjetivo. Comentário. Este mistério está obviamente relacionado com a entrega da segunda chave. Não estamos falando de sexo no que se refere apenas ao ser humano, mas do impulso sexual no sistema solar. Para efeitos práticos, o sistema solar é frequentemente considerado nosso universo e o que se passa dentro do sistema solar é considerado, nesta perspectiva, universal. O segundo aspecto da divindade e o coração do Sol estão intimamente relacionados.
Torna-se claro que na quarta iniciação a energia do coração do Sol é fortemente expressada. Curiosamente, o chakra cardíaco é o mais diretamente estimulado neste quarto grau, CF. Assim, no quarto grau temos, voltando ao texto, a solução para o mistério do sexo, a solução para o mistério dos pares de opostos, o desbloqueio das forças ocultas do aspecto vontade, a revelação do segredo do segundo aspecto, como esse segredo é revelada por um novo nível de acesso às energias do coração do Sol. Lá era o mais cedo acesso no segundo iniciação. Voltando ao texto. Comentário. Notamos, neste contexto, que o coração do Sol e o Sol subjetivo são considerados equivalentes. Existe um aspecto do Sol que brilha no plano astral cósmico. Como se chamará esse aspecto? Foi proposto que deveria ser chamado de Sol subjetivo em distinção ao coração do Sol. Normalmente os termos Sol subjetivo e coração do Sol são equivalentes, mas a seguir vemos que nem sempre é esse o caso. Voltando ao texto. O Sol físico e sua relação com o prana e o corpo etérico. O Sol subjetivo e sua conexão com o plano astral, com o princípio kama-manásico e com o corpo astral. O Sol espiritual central e sua relação com o espírito ou Atma no homem. 15. O coração do Sol e sua relação com os corpos mentais inferiores e superiores, produzindo aquela manifestação peculiar que chamamos de corpo causal. Um tratado sobre o fogo cósmico 6654. 6654. O mistério do próprio fogo, ou força sistêmica central dinâmica. O segredo do primeiro aspecto. Está latente no Sol espiritual central. Comentário. Quando lemos sobre o mistério do próprio fogo como a força sistêmica central dinâmica, a palavra dinâmico parece relacionar-se diretamente com a palavra dínamo conforme usada acima, indicando que a revelação do dínamo ao iniciado pode ter concernido a transmissão da terceira chave relativa à quinta iniciação. O fogo e o primeiro aspecto da divindade estão sempre intimamente relacionados. Em todas estas descrições somos informados de que as energias em discussão estão latentes num determinado aspecto do Sol. Com isto podemos compreender que os três aspectos do Sol são as três fontes destas três energias. Quando falamos do coração do Sol, estamos nos referindo ao lótus egóico e ao corpo causal do logo solar. Quando falamos do Sol espiritual central, estamos falando do aspecto espírito do logo solar, sua monada. Creio que estamos aprendendo que aquele que se torna mestre de sabedoria revelou-lhe o segredo do primeiro aspecto. Ele compreende de uma forma inteiramente nova o mistério do próprio fogo. Voltando ao texto. Sua revelação sequential. Os segredos, transmitidos sequencialmente ao iniciado, são aproximadamente em número de 3, embora dentro deles possam ser encontrados mistérios menores que foram revelados anteriormente. Comentário. Todo sistema de iniciação é um processo sequencial e gradual. Falar em receber mais de uma iniciação simultaneamente não é impreciso. É surpreendente ver que os segredos transmitidos ao iniciado são em número de 3. Concluímos que, como estão envolvidas 7 iniciações e também 7 planos, os segredos são em número de 7. Contudo, existem possibilidades numerológicas de reduzir 7 a 3, e isto pode ser o que está implícito. Contudo, como lemos abaixo, são os 3 segredos fundamentais que são transmitidos. Podem existir 7 segredos. Mas como em todos os septenatos, 3 dos 7 são fundamentais. Voltando ao texto. Na terceira iniciação, o primeiro dos 3 segredos fundamentais do sistema solar é transmitido ao iniciado, imediatamente após ele ter feito o juramento. Isto poderíamos, por falta de um termo melhor, chamar de o segredo da eletricidade. Comentário. O segredo da eletricidade refere-se a Brahma Forra. Somente após a prestação do juramento a transmissão é possível, pois há muita responsabilidade envolvida na guarda destes segredos, especialmente este segredo que se relaciona diretamente com a manipulação criativa ou destrutiva dos planos inferiores. A terceira iniciação é realmente a primeira iniciação e representa um começo. Portanto, é o primeiro segredo que é transmitido neste momento. Voltando ao texto. Diz respeito aos fenômenos da densa manifestação objetiva do Logos. Comentário. Isto significa que este segredo diz respeito aos fenômenos dos 21 subplanos inferiores do sistema solar. Voltando ao texto. Seria sábio aqui que o estudante se lembrasse de que os 3 planos dos 3 mundos, físico, astral e mental, formam o corpo físico denso do logo solar, enquanto os 4 planos superiores formam seu corpo etérico. Comentário. Isto deve ser tido em mente e contrastado com o número de subplanos que formam o corpo físico denso do logos planetário, 18 em comparação com 21, para o logo solar.
Voltando ao texto. Os estudantes tendem a esquecer que nossos 7 planos são os 7 subplanos do físico cósmico. Isto tem uma influência muito definitiva sobre o segredo da eletricidade. Comentário. Podemos estimar que este segredo se aplica, no sentido cósmico, a todos os 7 planos solares. Cosmicamente, o segredo da eletricidade diz respeito aos 18 ou 21 subplanos cósmicos mais baixos, nossos planos solares normais ou sistêmicos. Voltando ao texto. É por isso que o segredo não é revelado até a terceira iniciação, e é preparado pela transmissão de 2 segredos menores que dizem respeito aos planos físico e astral, e que são transmitidos nas 2 primeiras iniciações pelo Bodhisattva. Comentário. Podemos julgar, quando nos limitamos aos 3 mundos inferiores, que o segredo da eletricidade diz respeito muito à mentalidade e ao plano mental, embora tenha influência em relação aos planos astral e físico. Talvez seja por isso que aqueles que estão nos raios mentais, especialmente o 5º, trabalham mais estreitamente com ele. Voltando ao texto. Os fenômenos elétricos são cientificamente reconhecidos como de natureza dual, mas a triplicidade inerente da eletricidade ainda é apenas uma questão de especulação para a ciência moderna. Comentário. Podemos estar a referir-nos a um aspecto da eletricidade que se harmoniza e se funde na sua ação. Naturalmente se correlacionaria com o fogo solar. Veria que existe um aspecto da eletricidade que é simultaneamente positivo e negativo, isto é, possuindo, em certa medida, ambas as polaridades. Dentro deste terceiro aspecto da eletricidade, as 2 polaridades existiriam em proximidade e ainda assim não se aniquilariam. Voltando ao texto. O fato de ser triplo é demonstrado ao iniciado na primeira iniciação, e o segredo de como equilibrar as forças no plano físico e, assim, produzir equilíbrio, é-lhe revelado na primeira iniciação. Comentário. Esta afirmação implica o signo de Libra e sua energia de terceiro raio na primeira iniciação. Podemos ver que na primeira iniciação, na qual está envolvida a estimulação do centro da garganta, tendo-lhe sido elevada a energia do centro sacro, novas capacidades de criatividade podem ser expressas. Libra, com seu regente esotérico Urano, é uma das constelações razoavelmente associadas ao centro sacro. Voltando ao texto. Este segredo também o coloca em contato com alguns dos construtores no plano físico, isto é, nos níveis etéricos, e ele pode então produzir fenômenos no plano físico, caso considere sábio. Comentário. Temos discutido aquilo que o iniciado de primeiro grau começa a compreender, isto é, como equilibrar as forças no plano físico e, assim, produzir equilíbrio. Poderíamos dizer que o trabalhador de primeiro grau pode funcionar como um agente muito mais construtivo do que até agora. Da seção do texto imediatamente acima, começamos a compreender que o iniciado de primeiro grau é capaz de realizar algum grau de trabalho mágico. A produção de fenômenos no plano físico é um trabalho mágico. White, o verdadeiro mago branco, é sempre pelo menos um iniciado do terceiro grau. O processo tem seu início no primeiro grau, quando a alma começa a emergir para o poder. A magia branca é sempre o trabalho mágico da alma. O fato de Libra ser o 7º signo e, portanto, relacionado ao processo mágico que ocorre na primeira iniciação, regido pelo 7º raio, é significativo. Voltando ao texto. Ele raramente faz isso, pois os resultados obtidos com isso são praticamente sem importância e ele não desperdiça energia dessa maneira. Comentário. O iniciado de primeiro grau não está mais focado nos níveis físicos densos. Ele considera esses níveis como o reino dos efeitos. A partir do primeiro grau, seu interesse é reorientado para o corpo etérico sistêmico. Voltando ao texto. Os trabalhadores das forças involucionárias, os irmãos das trevas, empregam este método para surpreender e encantar os incautos. Não é assim que funcionam os irmãos da humanidade. Comentário. Ultimamente tem havido certos mágicos que popularmente trabalham desta maneira. A produção de fenômenos do plano físico choca e fascina os incautos. Nesta condição, eles são mais facilmente enredados. É oferecido um método de cativação, assustar e enredar. Voltando ao texto. O segredo da coerência do átomo é revelado ao iniciado, e ele então fica em condições de estudar o microcosmo sob a lei das correspondências de uma maneira nova e esclarecedora. Comentário. Dizem-nos que se pudermos compreender o segredo da coerência do átomo, poderemos, correspondentemente, compreender algo mais sobre o segredo da coerência do átomo humano, isto é, o ser humano considerado como um átomo. A questão da coerência surge a partir do momento em que a alma, o segundo aspecto, começa a assumir maior controle da personalidade, na primeira iniciação. Uma compreensão ainda maior da coerência é oferecida no terceiro grau.
O segundo aspecto é responsável pela coerência e no terceiro grau o segundo aspecto é poderosamente revelado na realização da unidade. No entanto, um começo é feito no primeiro grau. Voltando ao texto. Da mesma forma, através desta revelação relativa à parte mais densa do corpo logóico, ele pode averiguar muito sobre o sistema solar anterior e os fatos relativos à primeira rodada do nosso esquema. Este segredo também é chamado de o mistério da matéria. Comentário. Vimos muitas vezes que o terceiro raio dá uma orientação para a compreensão da história. É, portanto, interessante que este primeiro segredo revelado na primeira iniciação, momento em que o terceiro raio, expresso através do centro da garganta ativado no primeiro grau, é de importância emergente, dá uma visão histórica do que é geralmente chamado de primeiro raio solar. Sistema caracterizado pela expressão do terceiro raio, bem como uma visão da primeira rodada do nosso esquema. Podemos concluir que a natureza da primeira ronda do nosso esquema estava diretamente relacionada com os desenvolvimentos no primeiro sistema solar. Observe que parece que estamos lidando com uma rodada de esquemas, um tipo de rodada relacionada a todo o esquema e não a cadeias dentro do esquema. Voltando ao texto. Na segunda iniciação, o segredo do mar é-lhe revelado, e através desta revelação 2 assuntos de profundo interesse tornam-se esclarecidos à sua visão interior. Eles são: comentário. Podemos dizer que o mistério da matéria transmitido no primeiro grau é paralelo, numa volta inferior da espiral, ao mistério da eletricidade ou de forrar no terceiro grau. Da mesma forma, o segredo do mar, revelado ao iniciado no segundo grau, é paralelo à transmissão do segredo do sexo ou da polaridade no quarto grau. Na câmara de iniciação, o iniciado possui uma qualidade de visão interior que normalmente não lhe é possível nos planos exteriores. O mar, como sabemos, relaciona-se geralmente com o plano astral. Voltando ao texto. O mistério da luz astral. Comentário. Os registros akáshicos podem ser lidos na luz astral. O plano astral está intimamente relacionado a um nível da memória da natureza. Existem também níveis mais elevados. Cada átomo permanente é uma unidade de memória. Voltando ao texto. A lei do karma. Comentário. Pode ser que a relação do desejo com a geração e melhoria do karma seja revelada. No segundo grau, a energia equilibradora de Libra deve ser posta em relação com o plano astral, conferindo-lhe uma medida de paz. O signo de Libra, é claro, está intimamente relacionado com todo o tema do karma. Observe como Libra está relacionada tanto com o primeiro quanto com o segundo graus, e também com o sexto. Voltando ao texto. Depois disso, ele está em condições de fazer 2 coisas, sem as quais não poderá eliminar aquilo que o impede, e assim alcançar a libertação. Comentário. Sugere-se que o segundo grau indique um período de desenvolvimento no qual a rápida eliminação do karma pode ser iniciada. Voltando ao texto. Ele pode ler os registros akáshicos e verificar o passado, permitindo-se assim trabalhar de forma inteligente no presente. Comentário. Libra governada por Vênus, planeta que rege o reino vegetal. Lembramos que é preciso ser vegetariano estrito há pelo menos 10 anos para trabalhar como médium confiável e para ler com precisão o registro akáshico no plano astral. A disciplina vegetariana, sob Vênus e Libra, ajudará a trazer paz suficiente ao plano astral para que o registro possa ser refletido com precisão nas águas calmas e lido. Libra expressa o terceiro raio, que é o raio relacionado à constatação inteligente do passado e à inteligência em geral. Voltando ao texto. E ele pode começar a equilibrar seu karma, a cumprir suas obrigações e a compreender como o karma nos 3 mundos pode ser negado. Comentário. O signo de Libra está novamente implicado, bem como a manipulação inteligente característica do terceiro raio que se expressa através de Libra. O terceiro raio também é o raio da atividade e é a atividade que está envolvida na eliminação do karma. Karma, aprendemos, significa essencialmente ação. Lembramos que a iluminação mental e a inteligência espiritual podem ser encontradas no período da segunda iniciação. Com tal inteligência crescente sob o 5º raio distribuído através de Vênus e Libra, através de Vênus, a lei de causa e efeito é compreendida mais profundamente. Voltando ao texto. A relação daquela hierarquia de seres espirituais que estão conectados com a lei do karma, na medida em que afeta o homem, é demonstrada a ele. Comentário. Surge uma compreensão dos senhores do karma, os senhores Lipika e os 4 Maharajas e seus agentes que trabalham mais diretamente com o homem. É a hierarquia criativa de Libra, as Tríades, regida por Saturno, senhor do karma, e subsidiariamente por Vênus, que pode atuar como poderosos distribuidores de karma para os mundos inferiores.
O iniciado percebe que o desequilíbrio astral até então constante cria continuamente karma que deve ser equilibrado. À medida que o desejo é transmutado em amor, a tendência de gerar karma através do desejo indisciplinado é reduzida. Voltando ao texto. E ele sabe, com conhecimento de primeira mão, que os senhores do karma não são mitos ou unidades simbólicas, mas são entidades altamente inteligentes que exercem a lei para o benefício da humanidade e, assim, permitem que os homens se tornem totalmente autoconscientes e autossuficientes, no sentido oculto, e tornar-se criadores através do conhecimento aperfeiçoado. Comentário. No segundo grau e através da transmissão do segredo do mar, o iniciado compreende a natureza factual do karma. Vimos como o quinto raio da factualidade, via Vênus, e assistido por Saturno, como senhor da concreção, está envolvido. Parece que o significado kármico de Saturno lhe é evidente. Estes são os fatores saturnianos da revelação conferida. Voltando ao texto. Os homens devem se tornar totalmente autoconscientes, os homens devem se tornar autossuficientes no sentido oculto, os homens devem tornar-se criadores através do conhecimento aperfeiçoado. Isso está relacionado com o terceiro raio inteligente, tal como se expressa através de Saturno. Comentário. Em suma, o iniciado aprende diretamente sobre as consequências que acarretam a violação do equilíbrio. Libra e Saturno trabalham juntos para trazer essas realizações para casa. Concluímos que somente quando os mares estiverem calmos poderá haver uma libertação do karma. Podemos lembrar que Capricórnio, outro dos signos altamente kármicos, regido tanto por Saturno quanto por Vênus, é chamado de aquele que atravessa as águas. Voltando ao texto. Na terceira iniciação, o segredo de Forra é dado a ele, e então o mistério do corpo tríplice do Logos triplo é dele, e o porquê dos fenômenos dos corpos denso, líquido e gasoso do Ser Supremo é dele. Destobro. Se diante de sua visão maravilhada. Comentário. O segredo do Forra e o segredo da eletricidade são, neste contexto, a mesma coisa. Este segredo, revelado na terceira iniciação, diz respeito particularmente ao plano mental ou ao corpo gasoso do Logos solar, mas refere-se ao funcionamento do corpo tríplice do Logos. Curiosamente, aqui o Ser Supremo é na verdade o Logos solar. Este terceiro segredo, na verdade o terceiro de 3 segredos planetários, e, ele próprio, o primeiro segredo solar, revela a interação entre os 3 planos sistêmicos inferiores do plano físico cósmico. Notamos que a revelação é surpreendente. Somos lembrados da revelação conferida no topo da montanha, novamente no terceiro grau, que revela ao discípulo atônito, é a 167, os fluxos entrelaçados de energias celestiais. No terceiro grau ocorrem revelações surpreendentes porque o iniciado é libertado do labirinto da ilusão do tempo. Espaço. A palavra incrível sugere incrível, onde há é o privativo, indicando o desligamento do labirinto habitual, da consciência não iluminada. Voltando ao texto. Tendo os 2 segredos sido previamente transmitidos, e tendo sido utilizado o conhecimento que eles deram, o iniciado está agora em condições de aproveitar esta revelação maior e de compreender um pouco os seguintes fatos. Comentário. O mistério da matéria e o mistério do mar foram transmitidos e, principalmente, utilizados. A transmissão, sem utilização, teria sido insuficiente para posicionar o iniciado para a transmissão do terceiro segredo. Voltando ao texto. O processo criativo de construção da forma pensamento. Comentário. Estamos dizendo que o processo criativo de construção da forma pensamento não pode ser realmente compreendido até a terceira iniciação, sendo a terceira iniciação terceiro, e o terceiro raio sendo o raio da inteligência criativa, como o tibetano prefere chamá-lo, é naturalmente uma iniciação na qual a criatividade espiritual é liberada. Voltando ao texto. A transmissão de energia do ego para o corpo físico através dos centros de força nos vários planos. Comentário. O verdadeiro método de transmissão de energia do ego para o corpo físico através dos centros de força etéricos não pode ser compreendido até a terceira iniciação. Voltando ao texto. A ascensão da Kundalini, sua progressão geométrica e sua vivificação de todos os centros. Comentário. O método de ascensão da energia Kundalini e sua ascensão geométrica não pode ser realmente compreendido até a terceira iniciação. Vemos que estes 3 entendimentos são apenas parciais. O iniciado de terceiro grau os compreende apenas parcialmente, pois a revolta mais definitiva ocorre na 5ª iniciação. Voltando ao texto. Pelo conhecimento assim transmitido e pelo progresso que o iniciado fez no estudo da lei da analogia, ele pode compreender a manipulação das mesmas forças numa escala muito maior no esquema planetário e no sistema solar. Comentário. Na terceira iniciação, o iniciado é capaz de generalizar com sucesso do microcosmo para o macrocosmo.
A visão conferida ao topo da montanha é o início de uma visão verdadeiramente macrocósmica. Recordamos que a educação nas escolas avançadas de meditação, que treinam alguns alunos para o 3º grau e, talvez, alguns para o 2º, trata em grande parte do macrocosmo. Dizem-nos que, à medida que alguém se prepara para o 3º grau, deve tornar-se cada vez mais proficiente no trabalho com a lei da analogia. A analogia facilitará a construção da ponte de compreensão entre o microcosmo e o macrocosmo. Voltando ao texto. O método de desenvolvimento nas 3 rondas anteriores é-lhe revelado e ele compreende, tanto na prática como teoricamente, o processo evolutivo nas suas fases iniciais. Comentário. No 1º grau, o processo evolutivo da primeira ronda, aparentemente ronda do esquema, é revelado ao iniciado. Na 2ª iniciação, o processo da 2ª rodada é revelado e agora, na 3ª iniciação, o processo da 3ª. Nos círculos teosóficos há muita compreensão teórica das rondas. Talvez esta compreensão mais prática surja através de uma compreensão dos desenvolvimentos dentro da personalidade, que são paralelos microcósmicos com o desenvolvimento planetário dentro das rondas. Voltando ao texto. A chave para os 3 reinos inferiores da natureza está em suas mãos, e certas ideias relativas ao assunto da polaridade, da unidade e da união essencial estão começando a entrar no alcance da sua consciência, apenas esperando pela 4ª iniciação. Para completar a revelação. Comentário. Pode-se inferir do que é dito aqui que, voltando ao texto, a chave do reino mineral é transmitida no 1º grau. A chave do reino vegetal é transmitida no 2º grau. A chave do reino animal é transmitida no 3º grau. Comentário. A consciência do iniciado de 3º grau compreende cada vez mais. Voltando ao texto. Polaridade. At one ment. União essencial. Comentário. Se ponderarmos estes termos, contudo, sentiremos que eles estão enraizados no conceito de dualidade e veremos que uma compreensão completa deles está ainda mais intimamente relacionada com o 4º grau do que com o 3º. A revelação conferida no 3º grau é apenas a promessa de uma revelação muito mais completa conferida no 4º. Seguindo a sequência que propusemos, poderíamos dizer que a chave do 4º reino, ou reino humano, é comunicada no 4º grau. Não podemos deixar de ficar impressionados com a ordem do processo de iniciação. Para efeito de impressão, vamos tabular os 5 segredos que até agora foram mencionados, 2 deles planetários e 3 deles solares. Voltando ao texto. O mistério ou segredo da matéria. O segredo do mar. O segredo da eletricidade ou forrar. O segredo do sexo ou da polaridade. O segredo do fogo. Comentário. A sequência merece reflexão e nos dirá muito sobre a natureza das 5 iniciações geralmente consideradas em relação ao homem e consideradas obrigatórias. Voltando ao texto. Este segredo da eletricidade, que é essencialmente triplo em sua natureza, trata de Brahma ou 3º aspecto, e às vezes é chamado pelos seguintes nomes. Comentário. O segredo da eletricidade, numa perspectiva mais ampla, pode ser concebido como lidando com os 3 fogos, fogo por fricção, fogo solar e fogo elétrico. Também é possível considerar o fogo por atrito triplo da seguinte maneira, voltando ao texto. Os fogos internos do sistema, do planeta e do homem são triplos. Fogo interior no centro da esfera, aquelas fornalhas internas que produzem calor. Este é o fogo latente. Fogo radiativo. Este tipo de fogo pode ser expresso em termos de eletricidade no plano físico, de raios de luz e de energia etérica. Este é o fogo ativo. Fogo essencial, ou os elementais do fogo, que são eles próprios a essência do fogo. Eles são divididos principalmente em 2 grupos, divais do fogo ou entidades evolutivas. Elementais do fogo ou entidades involucionárias. Um tratado sobre o fogo cósmico 52. Comentário. Ampliamos o significado do 3º segredo ou mistério. Os nomes dados revelam várias perspectivas sobre o que este 3º segredo encerra. Voltando ao texto. O segredo de Brahma. A revelação da Mãe. O segredo da força foótica. O mistério do Criador. O segredo dos 3 que surgiram do primeiro, sistema solar. Comentário. Brahma e a Mãe não são realmente a mesma coisa. Quando Brahma não é equiparado a Forra ou a energia do Espírito Santo, é, em algumas ocasiões, apresentado como equivalente à energia da Mãe. Brahma, Forra e Criador são definitivamente equivalentes. Neste contexto, a Mãe é equiparada a estes 3. Os 3 que surgiram do primeiro podem ser entendidos, num contexto planetário, como os 3 Budas da atividade.
Esses 3 grandes seres eram, no sistema solar anterior, como nos dizem, logoi planetários nos quais o fator manas era pronunciado. Também pode haver uma correspondência sistêmica e, portanto, mais elevada, com estes 3. Voltando ao texto. E também por 4 frases místicas que trazem muita luz à intuição. Comentário. Um exame atento destas frases revelará que são bastante difíceis de interpretar. Na verdade, a intuição será necessária. Voltando ao texto. O barco do mistério que navega no oceano. Comentário. Pode ser considerado o barco forrá que prepara ou lavra o oceano de matéria primordial, preparando-se para o ato da criação. Um veículo humano ou vaan também pode ser considerado um barco cruzando as águas a caminho do plano. Mental Superior. Voltando ao texto. A chave do armazém divino. Comentário. O desenvolvimento da energia atômica mostrou que a matéria contém uma tremenda fonte de energia. O segredo da eletricidade revelará como este armazém divino pode ser acessado. Lembramos que segredos são chaves. Voltando ao texto. A luz que guia pelas triplas cavernas das trevas. Comentário. O conhecimento do segredo ou mistério da eletricidade revelará o funcionamento dos 3 planos sistêmicos inferiores, as triplas cavernas das trevas. Cada uma das cavernas é tripla em si? Estamos falando aqui de uma compreensão oculta da matéria inferior em seus 3 graus. Voltando ao texto. A pista da energia que une fogo e água. Comentário. Fogo talvez seja considerado espírito e a energia do primeiro aspecto. Água é matéria. Espírito e matéria estão unidos pelo conhecimento da polaridade elétrica. Na verdade, eles estão unidos através de manas. Lembramos que a polarização manásica é necessária para trabalhar com o segredo da eletricidade. Numa volta inferior da espiral, podemos estar falando da pista para a união dos planos mental e astral, que a princípio produz o vapor do glamour. Voltando ao texto. Em todos esses nomes, muita informação chegará ao estudante que os ponderar cuidadosamente. Lembrando-se de que eles lidam com o aspecto Brahma em sua manifestação mais baixa e com os 3 mundos do esforço humano. Comentário. Os planos búdico e átmico também são manifestações do aspecto Brahma, mas manifestações superiores. Voltando ao texto. E meditando assim, o estudante deve relacionar este sistema solar atual com o anterior, no qual o aspecto Brahma dominou, assim como o aspecto Vishu, ou consciência, domina este. Comentário. Mais uma vez somos solicitados a fazer uma analogia do microcosmo com o macrocosmo. Assim como, microcosmicamente, devemos aprender a relacionar o desenvolvimento da alma com o desenvolvimento da personalidade. Também, macrocosmicamente, devemos relacionar os processos deste segundo sistema solar atual com aqueles processos passados, nativos do sistema solar anterior, processo que, por aliás, ainda estão muito conosco. Abaixo, DK está prestes a nos dar um resumo do que pode ser alcançado como resultado da transmissão dos 3 primeiros segredos. Voltando ao texto. O iniciado, através do conhecimento transmitido, está agora em condições de compreender a sua própria natureza tripla inferior, portanto, de equilibrá-la em relação à natureza superior. Comentário. Este é novamente um processo libriano e requer também o 4º raio. Voltando ao texto. Ler os registros e entender seu lugar dentro do grupo. Comentário. A natureza da consciência de grupo é inicialmente revelada na segunda iniciação, a iniciação companheiro na maçonaria. Recordamos que a informação relativa ao grupo egóico é revelada na segunda iniciação. Voltando ao texto. Na segunda iniciação, é-lhe mostrado o papel que seu grupo egóico desempenha no esquema geral. IHS 120. Manipular as forças nos 3 mundos e, assim, efetuar a libertação para si mesmo, ajudando assim os fins da evolução. Comentário. Isto é possível à medida que se aproxima do 3º grau. A iluminação alcançada no 3º grau é o primeiro grande passo no processo de libertação consumado no 4º. Embora o 3º grau seja regido pelo 5º raio, é a 3ª iniciação e, portanto, ressoa com o 3º raio, divinamente manipulador. Voltando ao texto. E cooperar inteligentemente com os planos do Logos planetário, à medida que lhe forem revelados, etapa por etapa. Comentário. Esta revelação ocorre ao longo do tempo à medida que as 3 primeiras iniciações são experimentadas, mas um conhecimento real do plano, apreendido por si mesmo e não de forma mediada, requer o 3º grau e uma capacidade de focar através de mana superior no primeiro subplano do plano mental superior, um campo vibratório que ressoa com o plano átmico onde o plano, propriamente dito, é concebido e impulsionado voluntariamente.
Um iniciado do terceiro grau, tendo um mínimo de consciência triadal, é um cooperador muito mais iluminado com o plano divino do que os iniciados do limiar. Voltando ao texto. Ele agora pode exercer poder e se tornar um centro de energia em um grau bastante aumentado, sendo capaz de dispensar ou retrair correntes de força. Comentário. Ele pode exercer o poder porque agora está focado no nível mais baixo da tríade espiritual que ressoa com o nível mais alto da tríade, Atma. O iniciado de terceiro grau, a quem foi transmitido o segredo da eletricidade do forrá, pode tanto dispensar como retrair correntes. O iniciado de terceiro grau pode efetivamente enviar pensamentos e também retrair os pensamentos enviados? Ou ele trabalha também com correntes de energia pura, distribuindo e retraindo? Voltando ao texto. No momento em que um homem se torna conscientemente poderoso no plano mental, seu poder para o bem aumenta 100 vezes. Comentário. Esta é uma afirmação poderosa e oferece-nos um incentivo poderoso para alcançarmos uma verdadeira polarização mental. Qual é a comparação aqui oferecida? Sobre qual é o aumento de 100 vezes? Mesmo que não possamos responder a esta pergunta, sabemos que o primeiro contato iniciático com o iniciador único oferece um tremendo aumento no poder de servir. Recordamos que a hierarquia é uma sociedade de mentes organizadas e iluminadas. Voltando ao texto. Na quarta iniciação lhe é revelado outro dos grandes segredos. É chamado de o mistério da polaridade. Comentário. Este mistério também é denominado o segredo do segundo aspecto. Voltando ao texto. E a chave para o significado do sexo em todos os departamentos da natureza, em todos os planos, é-lhe dada. Comentário. O sexo como interação divina entre os pares de opostos em todos os planos é fundamental para a perpetuação da vestuário de Deus. Sem ela não há criação, ou procriação como um aspecto da criação. Voltando ao texto. Não é possível dizer muito nesse sentido. Tudo que se pode fazer é enumerar alguns dos assuntos para os quais dá a pista, acrescentando a isto a informação de que no nosso esquema planetário, devido ao ponto de evolução do nosso próprio logos planetário, este segredo é o mais vital. Comentário. Mais tarde, em seus escritos, num tratado sobre o fogo cósmico, 384, Descartes elaborou esta afirmação e nos informou que nosso logos planetário estava passando por sua quarta iniciação nesta nossa quarta cadeia e quarto globo. Podemos ver que muito valor será realizado para acelerar o processo iniciático de nosso logos planetário em nosso plano e cadeia quando um número maior de alhates do quarto grau for produzido. O Buda trabalhou com os alhates e, assim, contribuiu diretamente para a assistência do logos planetário em seu processo iniciático. A lei da atração está diretamente relacionada ao mistério da polaridade. A alma do segundo raio do nosso logos planetário está em processo de emergência e o fará muito mais plenamente à medida que a quarta iniciação, no nível da cadeia, for submetida. Voltando ao texto. Nosso logos planetário está no estágio em que ele está conscientemente buscando a unidade com seu oposto polar, outro logos planetário. Comentário. Este polo oposto ou alter ego é provavelmente Vênus. Nosso logos planetário também tem uma relação muito próxima com Marte, mas não parece que Marte possa ser considerado um polo oposto, mas sim um planeta complementar, e que nosso logos planetário não esteja realmente buscando a unidade com este logos planetário menor, o logos do esquema de Marte. É de se perguntar por que Descartes não declarou simplesmente o nome do logos planetário, como faz tantas vezes em livros posteriores. Voltando ao texto. Os assuntos sobre os quais este segredo lança uma torrente de luz são: sexo no plano físico. Dá-nos uma chave para o mistério da separação dos sexos nos dias lemurianos. Comentário. Esta separação ocorreu, segundo algumas especulações, durante a quinta subraça da raça raiz lemuriana e talvez também durante a quarta. Como estamos lidando com o quarto segredo, a correspondência apontaria para desenvolvimentos dentro da quarta. Racareais. Embora deva ser dito que o quinto raio rege a lei das clivagens, a separação dos sexos foi certamente uma clivagem. Voltando ao texto. O equilíbrio de forças em todos os departamentos da natureza. Comentário. O aspecto de harmonia do quarto raio, associado naturalmente às quatro iniciações, leva ao equilíbrio. Voltando ao texto. A pista sobre qual esquema forma com o nosso uma dualidade. Comentário. O esquema de Vênus com o nosso esquema forma uma dualidade. Dizem-nos que os logoi destes dois esquemas deveriam evoluir de maneira paralela, mas o esquema do logos da Terra ficou para trás. Curiosamente, a quarta cadeia em ambos os esquemas esteve envolvida na vinda dos Senhores da Chama. Voltando ao texto.
O verdadeiro nome do nosso logos planetário e sua relação com o logos solar. Comentário. O nome verdadeiro é um segredo profundamente velado. Contudo, em livros posteriores, Descartes começou a esclarecer a relação do nosso logos planetário com o logos solar. Nosso logos planetário serve, ou servirá um dia, na função de base do centro da coluna vertebral para o logos solar. Voltando ao texto. As bodas do Cordeiro e o problema da noiva celestial. Uma pista para isso está no sistema solar de S, que deve ser lido astrologicamente. Comentário. A palavra que falta começa com S, Sirius? Nesse caso, é difícil imaginar porque a palavra inteira não é fornecida, já que a palavra Sirius é usada várias vezes em todo o IHS. A palavra sistema solar não é frequentemente usada com o termo Sirius. Normalmente, quando as palavras sistema solar ocorrem próximas a Sirius, é ao nosso sistema solar que o termo se refere. Poderia Descartes estar insinuando aquele sistema de estrelas conhecido como 7 sistemas solares, dos quais o nosso é um e que supomos ser supervisionado pelo maior logos sirianos? O Cristo, um iniciado siriano, é frequentemente conhecido como o Cordeiro de Deus. O casamento do Cordeiro e o casamento divino da alma e da personalidade podem ser equivalentes. Num contexto mais amplo, podemos estar falando do casamento de Vênus e da Terra sob o patrocínio de Sírius. Num contexto ainda mais amplo, o casamento do nosso logos solar e do logos siriano pode estar implícito. Se a Terra e Vênus se casarem, o paralelo mais elevado será o casamento do nosso logos solar e do logos solar mais intimamente relacionado com ele, o logos da estrela, Sírius. As formas habituais de casamento devem dar lugar ao casamento celestial e é, talvez, na quarta iniciação, de qualquer tipo de homem, que os detalhes relativos a este casamento são revelados. Voltando ao texto. O mistério de Gêmeos e a conexão do nosso logos planetário particular com essa constelação. Comentário. Alguns anos após a escrita do IHS, foi revelado que a Terra é considerado o governante hierárquico de Gêmeos. Gêmeos também é um signo proeminente na quarta iniciação. Gêmeos é um dos signos envolvidos no processo de individualização que viu a união da quinta hierarquia criativa com o terceiro reino produzindo o quarto reino da natureza. Poderíamos considerar Gêmeos a porta dos anjos, por onde passaram os anjos solares ao iniciarem a sua missão na Terra. Talvez eles também retornem por este portão. Gêmeos, um signo que representa a intensa interação dos pares de opostos, está intimamente de acordo com o quarto raio através de um de seus regentes, Mercúrio, um planeta do quarto raio. Vênus, o planeta mais associado aos anjos solares, é o regente esotérico de Gêmeos. Vênus é o planeta do casamento. É claro que o segundo grande segredo lança luz não apenas sobre questões microcósmicas, mas também oferece revelação em relação a questões macrocósmicas. Voltando ao texto. Numa escala menor, e em relação ao microcosmo, os seguintes assuntos são iluminados quando o iniciado recebe o segundo grande segredo, ou o quarto que inclui os anteriores menores. Comentário. Estamos falando do segundo grande segredo e não simplesmente do segundo segredo anterior, o segredo dos mares. Falamos agora da iluminação dos assuntos microcósmicos. Quando alguém se torna um iniciado do quarto grau, fica claro que os assuntos macrocósmicos também são uma questão de intenso interesse. Voltando ao texto. Os processos de unificação nos diferentes reinos da natureza. A ponte entre os reinos lhe é mostrada e ele vê a unidade do esquema. Comentário. O quarto raio é um raio de ponte. Na quarta iniciação, sob a transmissão do segredo do mistério da polaridade, revela a ponte entre reinos. Isto envolve algum conhecimento dos métodos de transmutação por meio dos quais os membros de um reino transferem a sua consciência para o próximo reino superior. Não só o segundo raio revela unidade, mas o quarto raio também. Devemos lembrar, no entanto, que o mistério da polaridade, embora envolva o quarto raio e a quarta iniciação, é realmente o segundo grande segredo e está, portanto, relacionado também com o segundo raio. Voltando ao texto. O método de expiação egóica é visto claramente revelado, e o Antakarana é mostrado em sua natureza real e, tendo sido assim revelado, é dispensado. Comentário. O Antakarana é um instrumento sutil e unificador. A lei do controle magnético é a quarta lei do sistema e diz respeito à maneira pela qual o anjo solar ou ego alcança o controle magnético sobre o seu instrumento, a personalidade. Esse controle é um aspecto do processo de unificação. A completa unidade egóica, com a personalidade, é alcançada na quarta iniciação com a qual este quarto segredo está de acordo. A implicação nesta seção do texto é que as nossas ideias sobre o Antakarana não revelam a sua verdadeira natureza.
Talvez, uma vez visto como realmente é, será visto como sendo, de certa forma, irreal e, portanto, já não necessário. Percebemos que a unificação egóica e a construção do Antakarana são processos paralelos. No quarto grau, tanto o ego, em sua expressão causal, quanto o Antakarana, assim nos dizem, são dispensados. Pode-se perguntar, entretanto, se é necessário o quinto grau para a consumação do processo de dispensa do Antakarana. No quinto grau, Mercúrio e o Sol tornam-se um, o que é outra maneira de dizer que o Antakarana está absorvido na unidade perfeita que revelou. Voltando ao texto, vê-se a unidade essencial que existe entre o ego e a personalidade. Comentário. De certa forma, o ego e a personalidade são diferentes, mas de uma perspectiva mais profunda, tanto o ego quanto a personalidade são projeções da monada e, portanto, são essencialmente iguais. Eles estão unidos pela sua fonte, a monada. Voltando ao texto. A relação das duas evoluções, humana e dévica, não é mais um mistério, mas a sua posição no corpo do homem celestial é vista como um fato. Comentário. Disseram-nos que uma grande harmonização entre o reino humano e o reino dévico é alcançada na quarta iniciação em relação ao plano búdico. A implicação é que até a quarta iniciação a relação entre o humano e o deva é um mistério. A verdadeira posição deles no corpo do homem celestial está dentro dos seus centros. Lá, como monadas, as unidades humanas e dévicas encontram seu lar, pelo menos em relação ao logos planetário da Terra. Voltando ao texto. Poderíamos continuar enfatizando a multiplicidade de assuntos que o mistério da polaridade, quando revelado, torna claro para o iniciado, mas o que foi dito acima é suficiente. Comentário. Durante milhões de anos, desde a divisão dos sexos, nós, seres humanos, estivemos sujeitos à polaridade e aos pares de opostos. A quarta iniciação revela a natureza desta servidão e presumivelmente oferece um modo de transcendê-la. Presumivelmente, o domínio dos pares de opostos sobre o ser humano foi liberado. Voltando ao texto. Este segredo diz respeito principalmente a Vishu, ou segundo aspecto. Ele resume em uma frase curta a totalidade do conhecimento adquirido na sala da sabedoria, assim como os segredos anteriores resumiam a totalidade alcançada na sala do aprendizado. Comentário. Quando está na sala da ignorância, o ser humano não está em condições de apreciar a natureza dos segredos subjacentes. DK está sugerindo que o segredo da eletricidade, embora transmitido no terceiro grau, se refere àquilo que foi alcançado na sala do aprendizado, mas o iniciado do terceiro grau já tem longa experiência na sala da sabedoria. Existe aqui uma implicação de que a sala da sabedoria termina no quarto grau quando o segredo da polaridade ou do sexo é transmitido. Embora pudéssemos inferir isso, não faria muito sentido, já que um mestre de sabedoria é, de fato, um mestre de sabedoria. Pareceria razoável que a experiência no salão da sabedoria continuasse no processo de se tornar um mestre da sabedoria. Em resumo, o primeiro grande segredo é transmitido sob o aspecto Brahma e o segundo segredo, sob o aspecto Vishu. Voltando ao texto. Trata da consciência e do seu desenvolvimento através do aspecto matéria. Diz respeito literalmente à unificação do eu e do não eu até que eles sejam verdadeira e de fato um. Comentário. O segredo da polaridade ou do sexo é, dizem-nos, um segredo relacionado com a natureza da consciência. À medida que a consciência se desenvolve através do aspecto matéria, o eu e o não eu são fundidos e unificados até serem de fato um. A unidade sobre a qual tantos falam não é uma realidade vívida até que a quarta iniciação seja realizada. O anjo solar finalmente se expressou através da Terra representada pelos veículos do ser humano. Voltando ao texto. Na quinta iniciação, o grande segredo que diz respeito ao aspecto fogo ou espírito é revelado ao mestre maravilhado e maravilhado. Comentário. O espanto e o espanto são apresentados como incentivos. Fogo, em geral, e espírito são equivalentes, embora existam 3 divisões de fogo, referindo-se às 2 divisões inferiores àquilo que não é, em demonstração, o espírito puro. Do ponto de vista emanatório, poderíamos dizer que existem 3 divisões ou emanações do espírito. Voltando ao texto. E ele percebe, num sentido incompreensível para o homem, o fato de que tudo é fogo e o fogo é tudo. Comentário. Neste momento do nosso desenvolvimento, podemos falar levianamente do aparente facto de que o fogo é tudo que existe, mas mal sabemos o que o fogo realmente é. No quinto grau, há uma profunda imersão no aspecto superior do fogo solar, e também no fogo elétrico, que é subsidiário do fogo solar maior. Voltando ao texto. Pode-se dizer que este segredo revela ao iniciado aquilo que lhe deixa claro. Comentário.
Deca está a dizer-nos algo sobre a natureza essencial destes segredos e está a tentar garantir a nossa retenção, dizendo-nos algo sobre o que cada segredo revela. Trata-se agora daquilo que o segredo do fogo deixa claro ao iniciado, que agora é mestre. Voltando ao texto. O nome secreto do Logos planetário, revelando assim uma sílaba do nome do Logos solar. Comentário. Aqui está uma sugestão poderosa a respeito da maneira pela qual o nome do Logos solar é formado, aparentemente a partir de uma combinação dos nomes secretos dos vários Logoi planetários. Recorrendo à analogia, poderíamos descobrir que o nome do Logos planetário é uma combinação dos nomes dos senhores das cadeias contidas nele, e assim por diante para os senhores das cadeias em relação aos nomes dos senhores do globo. E quando se trata do nome secreto de nossa própria alma, que nomes menores serão combinados a partir da sílaba desse nome, compreendemos que o nome e a identidade são factores intimamente relacionados. Estamos lidando com a quinta iniciação, que se supõe ser regida pelo signo de Leão, o signo no qual a identidade e o nome se tornam tão importantes. Voltando ao texto. O trabalho e o método do aspecto destruidor da divindade. Comentário. O aspecto destruidor da divindade é o primeiro aspecto, e o primeiro aspecto está diretamente relacionado ao fogo. Tenhamos em mente que a quinta iniciação de mestria é regida pelo primeiro raio. Voltando ao texto. Os processos pelos quais o obscurecimento e o pralaya são induzidos. Comentário. Quando a glória da consumação for alcançada, o obscurecimento e o pralaya seguem-se pouco depois. O obscurecimento e o pralaya dependem da realização prévia da síntese. O mestre da quinta iniciação está num ponto de síntese. Ele é o ser humano definitivo, como ser humano, pois os Choans não são mais humanos como os mestres, e sintetizou dentro de si todos os aprendizados vivenciados em todo o caminho da evolução humana. Voltando ao texto. A fórmula matemática que resume todos os ciclos de manifestação. Comentário. Os ciclos parecem ser distintos, mas todos derivam de uma fórmula matemática. Como o quinto grau é um estado de síntese em relação a tudo o que aconteceu antes, o surgimento de uma fórmula matemática sintética não é surpreendente. Voltando ao texto. A natureza tripla do fogo e o efeito do grande fogo sobre o menor. Comentário. Isto é como o estudo do efeito da vontade divina sobre todas as vontades menores expressas pelo homem. Possuímos, talvez, alguma experiência prática do efeito de um fogo sobre outro. Qual é, por exemplo, o efeito do fogo solar sobre o fogo por fricção? Quando lemos sobre ocultar todas as diferenças, apagar todas as formas, estamos falando do efeito do fogo elétrico do espírito sobre o fogo solar. Confronte com regra 9 para discípulos e iniciados. Voltando ao texto. Como este Shiva, o primeiro aspecto, é aquele que chegará à perfeição, ou melhor, estará ao alcance da compreensão no próximo sistema solar, é proveitoso não continuar considerando este segredo. Comentário. Deca está nos dizendo que o primeiro aspecto não alcançará a perfeição no próximo sistema solar? Pode-se perguntar se haverá 7 sistemas solares e não apenas 6. Ele também parece estar nos dizendo que o primeiro aspecto atualmente não está dentro do alcance da nossa compreensão. Essa compreensão parece ser o desenvolvimento realmente certo e importante que acontecerá no próximo sistema solar. Voltando ao texto. A tabela a seguir pode tornar todo o assunto mais claro para a mente do aluno. Comentário. Tudo que estivemos discutindo a respeito dos segredos, aqui os 3 segredos maiores ou solares, e não os 2 primeiros relativos aos planos sistêmicos físico e astral. Voltando ao texto. Segredo dos logotipos de iniciação relacionados à fonte de planos de energia. Forrá terceiro Brahma Criador Sol Físico 7, 6, 5. Polaridade quarto Preservador Vishu Sol Subjetivo 4, 3. Fogo quinto Shiva Destruidor Central Espiritual Sol 2. Como o aluno observará, a fonte da energia específica em questão é um aspecto do Sol. Comentário. Para todas as coisas do nosso sistema solar, o Sol é a fonte efetiva. Curiosamente, notamos que nenhum aspecto do plano físico sistêmico está relacionado ao segredo de Forrá. Apenas os planos astral e mental. O segredo da polaridade não envolve de forma alguma o corpo físico do logo solar e está relacionado tanto com o plano búdico como com o plano átmico. Embora o segredo do fogo se relacione com a quinta iniciação e com o Sol espiritual central, não se relaciona com nenhum dos planos da tríade espiritual, nem mesmo com o plano átmico. Em vez disso, está focado no nível monádico.
O Sol espiritual central é geralmente considerado relacionado ao primeiro aspecto, portanto, seria de se esperar que o plano logóico estivesse envolvido, mas como este é o segundo maior sistema solar, provavelmente não é o caso. A monada está correlacionada com o Sol espiritual central, mas disse que se concentra no segundo plano. Voltando ao texto. Na sexta e na sétima iniciações são revelados mais 2 segredos. Um segredo menor, preparando o caminho para a revelação do quarto. Comentário. Estamos falando do quarto grande ou maior segredo que se segue ao segredo do fogo. Voltando ao texto. Apenas 4 segredos de uma ordem maior são revelados aos iniciados neste planeta, e aqui reside a chave para nossa posição no esquema da evolução solar. Comentário. Nosso planeta é esotericamente considerado o quarto planeta. Se contarmos Vulcano, nosso planeta está em quarto lugar a partir do Sol. O logo solar está realizando uma quarta iniciação menor através do nosso quarto esquema, o esquema da Terra. Existem 7 segredos. Anteriormente presumimos que 3 desses segredos eram grandes. Agora estamos aprendendo que existem apenas 4 segredos de uma ordem maior. Ou estamos aprendendo que no nosso planeta só podemos receber 4 desses segredos devido à posição do nosso planeta. Nosso planeta está localizado em quarto lugar a partir do Sol. Voltando ao texto. Existem apenas 5 segredos no total, de um tipo importante, revelados neste sistema solar. Devido ao fato de que este é um sistema em que preeminentemente o quinto princípio da mente forma a base do desenvolvimento. Comentário. Existe a possibilidade de que nosso logo solar receba sua quinta iniciação, de tipo cósmico, neste sistema solar. Voltando ao texto. O quinto Mahamanvantara, ou sistema solar, o logo solar alcança sua quinta iniciação maior. Um tratado sobre o fogo cósmico 605. Comentário. Embora possa haver 5 segredos principais a serem revelados sistemicamente, apenas 4, ao que parece, podem ser revelados na Terra. Estes são segredos de grande porte. 3 grandes segredos foram, até agora, discutidos. Mais 2 são possíveis. Perguntamo-nos sobre os segredos que podem ser revelados a um logo solar no caminho cósmico da iniciação. Devem existir, mas estão totalmente além da nossa imaginação. De certa forma, não são da nossa conta. Voltando ao texto. Esta quinta revelação só é comunicada àqueles que passam aos esquemas de síntese. Comentário. Os esquemas de síntese são Urano, Netuno e Saturno, na ordem dos raios. O quinto estágio de desenvolvimento, para o homem, é um estágio sintético. Em termos de evolução planetária, talvez os logoi destes esquemas possam ser considerados logoi mestres. Esta passagem para síntese só ocorrerá mais tarde no desenvolvimento do nosso sistema solar, quando se instalar o processo de síntese seguido de obscurecimento. É claro que estamos falando de segredos ou revelações que são comunicados aos iniciados microcósmicos e não daquilo que pode ser comunicado a um logos planetário ou a um logo solar.